Na rádio, na Ah, rádio no ao Sport vivo. TV 2, o jogo, né? Você falou. Vai começar a Jornada Esportiva dos Amigos. Emoção é que não vai faltar nesta transmissão. Jornada Esportiva dos Amigos, onde a amizade e o esporte caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo. Enfim, voltamos com as nossas transmissões, com as nossas jornadas esportivas. Hoje, dia 28 de maio de 2021, começa hoje o Campeonato Brasileiro da Série B e começa com o jogo do Bugrão, Campineiro, Guarani e Vitória, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouco a bola rola e a bola vai rolar com muita emoção, com certeza, Kira. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É muito bom estar com vocês aqui novamente nessa transmissão e eu já vou chamar esse cara que manja muito de futebol, que conhece muito de rádio, gosta demais do que faz e é um colaborador simplesmente sensacional da nossa Web Rádio Grigo. Eu estou aqui mexendo, então eu estou no vídeo, eu estou na Web Rádio, a gente está fazendo um bem bolado bacana aqui para fazer uma transmissão muito gostosa para vocês, hein? E eu vou chamar ele, que faz parte dessa equipe, né? Eu vou chamar agora e daqui a pouquinho eu vou colocar a vinheta dele. Uma ótima noite para você, Alexandre Girelli. Boa noite, Anderson, Giovanni na retaguarda e todos os amigos aí da Web Rádio Grigo. Satisfação imensa em estar participando de mais uma jornada esportiva, onde
inicia o Campeonato Brasileiro para a equipe do Guarani, para a equipe do Vitória. E vamos falar sobre essa estreia do Alviverde Campineiro, né, Anderson? Jogando em seus domínios hoje, com muitas mudanças. Enfim, vamos falar sobre esse grande jogo aí que dá um grande início para o Campeonato Brasileiro. Anderson Luiz, e já tivemos jogos hoje, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Exatamente, nós já tivemos bola rolando no campeonato da Série B, né? Que iniciou um dos campeonatos que promete ser um dos melhores e mais disputados campeonatos da Série B dos últimos tempos, hein? Nós temos nesse campeonato simplesmente 5 campeões brasileiros. 5. Guarani, que hoje a gente vai fazer essa transmissão, essa partida do Guarani Vitória, Guarani, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. 5 campeões brasileiros da Série A, hein? Tô dizendo da Série A, que vão estar disputando essa Série B. Tá aqui, ó. Ele acabou de falar, mas não vai ficar batido não, viu, Girelli? Tá aqui, ó. Alexandre Girelli. Agora sim, hein? É isso aí. Agora sim. É isso daí. Então, daqui a pouquinho a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a 15 minutinhos, 14 minutinhos, a bola vai estar rolando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. As equipes já estão definidas. Você tem a relação das equipes aí, Girelli? Já tem em mãos já, Anderson. A arbitragem e as 2 fichas técnicas, tanto de Guarani quanto do Leão, Vitória. Legal, então, daqui a 2 minutinhos o Girelli vai estar passando pra gente as escalações de Guarani e Vitória. Guarani que entra para esse campeonato, eu vou até fazer essa pergunta para você, Girelli. O Guarani entra para esse campeonato aqui com uma equipe que foi praticamente a base mantida, né, do Campeonato Paulista. O Guarani no Campeonato Paulista chegou até as quartas de final. Pouquíssimas mudanças. Saíram os zagueiros Ayrton, que pertencia à equipe do Avaí. O Avaí emprestou ele para o exterior. Saiu o Romércio, que vai disputar, se eu não estou enganado, o Romércio foi para... O Remo. O Remo do Pará, exatamente. O Remo do Pará. E saiu também... Deu branco agora. O Romércio... O zagueiro da base que não renovou, né? Isso, exatamente. E o Ayrton, né, o zagueiro, o Romércio, tem mais um que daqui a pouco a gente lembra rapidinho. Porém, já chegou o Carlão já estreia hoje aí na zaga do Bugrão. O Eliel não joga hoje, vai jogar o Bidu, que estava jogando até no Campeonato Paulista, né? Então tá aí, o time do Guarani com o Andrigo, uma das grandes promessas aí, da esperanças do torcedor bugrino. E o Davó ali na frente também, a volta do Bruno Sávio também, que teve uma contusão séria e conseguiu voltar já para essa estreia, né, o Girelli? E o técnico, né? O técnico novo estreia hoje também é o Daniel Paulista. Isso, a estreia do Daniel Paulista hoje, algumas mudanças aí, né? Andrigo foi um dos selecionáveis da seleção do interior do Campeonato Paulista, né? Ele está dentre os melhores jogadores do campeonato. E vamos falar um pouco de Guarani, vamos falar do Vitória, né? Equipes totalmente, né, com desenhos diferentes, mas vamos lá, né, Anderson? Vamos falar sobre as equipes daqui a pouco. Exatamente. A equipe do Vitória, ela não conseguiu, ela foi desclassificada na primeira fase do Campeonato Baiano. Então, o técnico Rodrigo Chagas, ele vai tentar aí fazer um bem bolado aí para a equipe do Vitória, para que consiga, né, no caso, fazer uma campanha boa nessa Série B, como eu disse, uma das séries B, uma das séries, né, os campeonatos da Série B que vai ser mais disputadas. Com certeza, né? Certeza, você pode ter certeza disso. Girelli, vamos botar os times aí para a escalação, tanto de Guarani quanto do Vitória? Vamos lá, então. Então vamos lá, a equipe do Bugrão Campineiro vai como, Girelli? Guarani Futebol Clube, escalado e definido por Daniel Paulista. Rafael Martins, goleiro número 1. 17, Pablo na lateral direita. Isso mesmo, hoje ele é aproveitado na lateral direita. O miolo de zaga, Alice, número 3. O estreante da noite, Carlão, número 50. Um dos grandes destaques do Guarani na
na última temporada, Bidu, número 20. O meio-campo, Bruno Silva, número 6. Índio, número 23. Sandrigo, número 10. E o trio de ataque, Bruno Sávio, 11. 94, Júlio César. E 30 da Avó, Anderson Luiz. Tá aí escalado o time do Guarani. Aquele repeteco rapidinho, Girelli. 1, Rafael Martins. 2, 17, Pablo. 3, Thales. Carlão, 50. Bidu, 20. Bruno Silva, 6. Índio, 23. Sandrigo, 10. Bruno Sávio, 11. Júlio César, 94. E Davó, número 30. O técnico, o estreante também da noite, Daniel Paulista. Tá aí o Bugrão escalado já para entrar em campo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugrão que vai enfrentar a equipe do Vitória. E aí o Vitória vai desta maneira aqui, Girelli. Vamos lá, o Vitória escalado definido por Rodrigo Chagas. Ronaldo é o goleiro número 1. Número 2, Raul Prata, ex-esporte. Marcelo Alves, número 4. João Vitor, 3. Meia dúzia, Pedrinho. Gabriel Bispo, número 5. João Pedro, 8. Soares tem a 10. David, número 7. Samuel, 9. E Guilherme Santos, número 11. É, equipe do Vitória, equipe do Barradão, a equipe lá da Bahia. O repeteco rapidinho, Vitória, escalado dessa maneira, Girelli. 1, Ronaldo. 2, Raul Prata. 4, Marcelo Alves. 3, João Vitor. 6, Pedrinho. 5, Gabriel Bispo. 8, João Pedro. 10, Soares. 7, David. 9, Samuel. E 11, Guilherme Santos. Girelli, o homem que vai fazer esse som o jogo inteiro. A arbitragem hoje é alagoana, Anderson Luiz. Rafael Carlos Salgueiro Lima apita o jogo, auxiliado por Maxwell Rocha Silva e Juan Luiz de Barros. Trio alagoano, Anderson. Trio alagoano, quarto árbitro, o senhor Hilbert Estevam da Silva, de São Paulo. Mas o trio, esse que vai comandar essa partida de futebol, o trio alagoano. Vamos lá, vamos ver se não vão fazer nenhuma besteira no jogo de hoje, né? E começar o Campeonato Brasileiro de uma maneira legal, tanto para o Guarani quanto para a equipe do Vitória. Eu tô olhando aqui, gramado do Guarani que passou por uma reforma aí, tá, pelo menos, olhando de longe, algo de sensacional, hein, Girelli? A distância, assim, pelas nossas imagens, né, Anderson? Está em excelentes condições para a prática do futebol, hein? Exatamente. E você que curte, de repente, a Web Rádio Grigo, que você curte o canal do Grigo, se você quer ser um colaborador nosso, poxa, vai ser de bom grado. A gente tem os nossos custos aqui, né? E seria muito bom ter a sua marca divulgada tanto no nosso canal do Grigo, quanto no nosso Facebook, no nosso Instagram, @Web Rádio Grigo, no nosso site, né? E nas nossas transmissões, seria muito legal. Então, você que tem esse interesse, você que quer ser um colaborador da Rádio Grigo, ser mais um amigo dessa Rádio dos Amigos, é só entrar em contato com o celular 19 99 173 0738. 99 173 0738. Conversa com a gente vai aceitar, legal. É uma colaboração, garanto para você, que cabe no seu bolso, você, dono de comércio, né? Você, enfim, que queira a sua marca divulgada na Web Rádio Grigo. Legal demais. Lembrando que hoje não joga o Rodrigo Andrade, né? Uma peça importantíssima nesse elenco do Guarani, né, Girelli? Justamente, Anderson. Rodrigo Andrade não joga, porque aquela questão, né, aquele acordo de cavalheiros, né, um jogador da equipe do Vitória, então, devido a esse contrato, ele não está à disposição. O valor da multa, o Guarani não se dispôs a pagar, então não pode colocar o jogador em campo, o Anderson. Essas cláusulas que os clubes fazem, né, quando são em empréstimo, o clube ele fala que se for jogar contra o seu patrão, vamos dizer assim, né, porque ele pertence à equipe do Vitória, no caso do Rodrigo Andrade, nessa partida de hoje,
o clube que está com o empréstimo dele tem que pagar essa cláusula aí. E não deve ser um valor pequeno. Não deve ser um valor pequeno. E os clubes, em especial aqui de Campinas, a gente sabe das dificuldades que passam, né? Então, Sim. gastar um dinheiro assim não é viável. Então, o Guarani vai ficar sem o Rodrigo Andrade, que na minha opinião, eu falo de verdade mesmo, na minha opinião, é um dos jogadores que mais atuam de uma maneira muito boa no Guarani, que dá uma sustentação ali nesse meio campo, né? É um jogador que ele sabe desarmar, toca fácil a bola, não é não, Girelli? É um jogador clássico, né? Você vem se destacando muito no Guarani aí. Você citou aí, Anderson, sobre o contrato aí do jogador do Guarani que não pode jogar, né? Devido ao vínculo com o Vitória. Na temporada retrasada, eu creio que você se recorda, isso foi... Não poderia ser feito dessa forma, né? Mas os clubes burlavam, né? O que os clubes faziam? Tá no departamento médico. Então resolveram já na temporada anterior voltar dessa forma, né? Um absurdo, né? Se impressou o jogador, acho que deveríamos voltar naquela saudosa época dos anos 80, que não tinha isso, né, Anderson? Tinha troca de jogadores com uma equipe com a outra. Nós que somos saudosistas, né? Hoje em dia a gente não entendemos certas coisas, né? Pior que é assim mesmo, né? A gente, né? As coisas mudaram muito, né? Mudaram muito mesmo. E o futebol tem coisa, vou ser sincero com você, Girelli, o futebol tem coisa que ficou meio chato, né, ultimamente, né? Não ficou, não? Ficou meio, vamos dizer assim, uma palavrinha assim, meio burocrático, né? Engessado, né? A gente pode utilizar essa palavra, é uma coisa tipo, o grupo está unido, né? Não tem mais aquelas entrevistas, né? Tem o coach, só pode ser um jogador por vez, quem escolhe é o próprio assessor de imprensa, né? Isso vai Antigamente, né, nós recordamos que o repórter tinha acesso aos vestiários, entrevistava quem achasse melhor, né? Hoje em dia não, pega um atleta que tem mais, né, um vocabulário melhor, que politicamente correto, né? Tá muito chato, realmente. As equipes já estão no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani com seu uniforme, camisas verdes, calções brancos e meiões verdes. A equipe do Vitória com seu uniforme rubro-negro, listrado rubro-negro, calções negros e os shorts também. Opa, eu falei calções verdes do Guarani, calções brancos, meiões brancos, hein? Então, camisa verde, calção branco e meião branco. E do Vitória, a camisa rubro-negra, listrada, né? E calções pretos e os meiões também, de forma rubro-negra, listrado ali também. Daqui a pouquinho a bola rola, vai ser um jogaço de futebol e você vai curtir tudo aqui com a gente. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É a rádio dos amigos, a rádio que é muito gostoso fazer parte, ter você na nossa companhia. E você que está acompanhando pelo canal do Gringo, mande a sua mensagem pra gente, a sua mensagem no nosso chat aqui, mande a mensagem, citar daqui a pouquinho o Giovanni, que está dando todo esse suporte técnico pra gente, essa retaguarda nossa aí, vai falar se o Facebook também está no ar ou não, né? Vamos ver se a gente conseguiu colocar no ar no Facebook também. Na Web Rádio Gringo, você pode acompanhar através do nosso aplicativo, baixa o nosso aplicativo através da Play Store, Rádio Gringo, você baixa o nosso aplicativo e curte toda a programação da Web Rádio Gringo, sendo agora o hino nacional brasileiro sendo executado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hino nacional brasileiro tocando, né? Então baixe o aplicativo da Web Rádio Gringo, é muito legal, hein? Os sons que rola quando não tá tendo uma programação ao vivo, você com certeza vai curtir. E tem muita novidade vindo por aí. Por exemplo, amanhã às 11 horas da manhã temos a volta do nosso Cartola dos Amigos, edição 2021. Com certeza você que está acostumado e você que ainda não acompanhou esse programa, desse entretenimento bacana que é o Cartola, você vai curtir e você interage, né? A interação com os amigos é muito bacana nesse programa. Amanhã, 11 horas da manhã, pelo canal do Gringo, pela Web Rádio Gringo e também, se a gente conseguir, né, pelo Facebook também. Deixa eu ver. Ô, Giovanni, você consegue só dar um alô pra gente se o Facebook tá funcionando ou não? Sonzinho do Giovanni. É pra tá. Legal. Bacana. Se é pra tá bom demais. Tá aí o árbitro
com o seu uniforme, né? Camisa amarela, calções, o calção preto, tá assim também todo o trio da arbitragem. Daqui a pouquinho o senhor Rafael Carlos Salgueiro vai dar início nessa partida de futebol. Vai começar a Série B pro Guarani. O Bugrão Campineiro vai em busca de um campeonato mais sólido do que o do ano passado. A equipe do Vitória também vai fazer um campeonato, ou vai em busca de fazer um campeonato muito bacana esse ano. A torcida, tanto de Guarani quanto de Vitória, ansiosíssimas para começar a participação no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá tudo certo, o juiz olha o seu cronômetro, ele faz aquele sinalzinho de 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio pelas 456.756 vidas que esse Covid-19 levou do povo brasileiro. Um total de casos aí de 16 milhões já no Brasil. Mais de 16 milhões. Apita o árbitro! Se a bola rolou, mais uma partida de futebol começou aqui na Rádio Gringo, a rádio dos amigos. E você vai comigo. Anderson Luiz, a voz da emoção. Nesta paixão chamada rádio. A bola tá rolando, a bola já com o goleirão Ronaldo, trabalhando ali com o jogador Marcelo. Marcelo rola a bola desse lado aqui com o João Vitor com o Marcelo. Marcelo tem Raul Prata do seu lado, trabalhando do lado direito, campo defensivo, a equipe do Vitória. O Raul Prata olha a marcação do Guarani em cima dele, ele bate de pé direito lá na frente, está buscando o jogador Samuel. Chega de qualquer maneira ali, o Carlão tira de qualquer maneira, a bola sobra com o Andrigo, ele toca de cabeça, a bola sobra com o Davó. Chega de qualquer maneira ali, o Marcelo tira. Mas chegou ali o jogador do Guarani, o Andrigo, já sofre a falta ali no círculo central. Falta para a equipe do Guarani, a primeira falta do jogo. O Andrigo tá caído ali e pegou. O jogador do Vitória pegou ali realmente o Andrigo, mas a bola já tá rolando, já tá de pé. E a bola trabalhando aqui do lado esquerdo com o Bidu. Bidu faz um recuo um pouquinho, a bola mais atrás com o Carlão. Carlão toca a bola meio estranha lá pro Thales, hein? Tocou uma bola meio esquisitona pro Thales, o Thales tentou sair jogando, bateu, a bola sai, quase que o Thales faz uma bobagem ali atrás. Quase que o Thales entrega a paçoca pro jogador. O jogador Guilherme ali do Vitória chegou, ele deu uma pressão ali em cima do Thales, já começou errado no toque do Carlão, né, ô Girelli? Uma saída equivocada, né? O meio campo do Guarani recuou para a defesa, um zagueiro tocou para o outro. Deu uma pressão atacante por pouco, hein? Por pouco. Mas tiro de meta, Rafael Santos na batida. Rafael Martins já bate, a bola sobra ali no meio de campo com o jogador que é o João Ricardo, o João Pedro rola com o Raul Prata tentou tocar na frente ali, cara, com o jogador que era o Guilherme, e chegou Bidu em cima dele, tira de novo, a bola chega agora, tira Raul Prata de cabeça, a bola sobrando com o Samuel veio buscar aqui a linha que divide o gramado, perdeu a bola ali pro jogador que é Bruno Silva toca a bola com o Andrigo faz um recuo um pouquinho mais atrás com o Pablo ultrapassa a linha que divide o gramado, rola a bola ali com o jogador que é o Bruno Sávio recua um pouquinho mais com o jogador que é o Índio, que faz um recuo atrás com o Thales, sai jogando no campo defensivo Carlão buscou bem, tocando a bola com o Bidu, abriu a marcação ali, tocando a bola na área, a bola passa por todo mundo e morre, em tiro de meta para o goleiro Ronaldo fazer a cobrança. Primeiro ataque do Guarani, o Bidu fez o cruzamento ali, estava fechando o Davó, mas o Bidu cruzou de uma maneira muito forte, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Vitória, que já sai jogando com o capitão ali, com o jogador, o Marcelo fez a pressão da voz em cima dele, que pressão em cima dele, a marcação do Guarani, quase que o Marcelo entrega a paçoca também, lateral para a equipe do Vitória fazer a cobrança, tá ali o Raul Prata, vem ali buscar o jogador João Pedro, ele toca ali a bola um pouquinho mais na frente com o Guilherme, chegando na marcação dele ali o Índio, toca a bola para fora, a bola sai em lateral para a equipe do Vitória no campo defensivo intermediário fazer a cobrança. Você que curte o canal do Grigo, amanhã não esqueça, hein, às 11 da manhã tem o Caitola dos Amigos, esse programa muito bacana, desse entretenimento bacana que é o Caitola. Sai jogando a equipe do Vitória com o Marcelo com o Raul Prata no lado direito, vem a marcação do Rodrigo em cima dele, ele faz o toque com o Guilherme toca com o Raul Prata, faz beleza, um toque de bola com o João Pedro, ele rola a bola com o Samuel, chega a marcação em cima dele ali do Carlão, ele recua um pouquinho a bola lá atrás, com o jogador que é o Pedrinho buscando, vem descendo a equipe com o Davi, fez o cruzamento, a bola explode
explode no Pablo, sai para fora em lateral. Lateral para a equipe do Vitória no campo de ataque, fazer a cobrança. 3 minutos, 50 jogados, primeiro tempo de jogo. Vitória tenta o seu primeiro ataque lateral, que o Pedrinho vai fazer a cobrança, vai buscar ali o Samuel. Samuel recupera, tem a marcação em cima dele ali do Bruno Silva. Ele recua a bola com o Pedrinho. Pedrinho tenta fazer a jogada ali. A bola bate em cima do Bruno Silva, sai lateral para a equipe do Vitória. Já batida pelo Pedrinho, toca a bola lá atrás, sai jogando com o zagueirão, que é o João Vitor. João Vitor recua a bola com o Marcelo. Marcelo, capitãozão, toca a bola de novo com o João Vitor, outro zagueirão do Vitória. Ultrapassa a linha que divide o gramado, ele tocou muito forte com o Pedrinho, perde a bola, chega Bruno Silva, recupera a bola, tocando errado de novo, a bola sobra com o Pedrinho, que do meio de campo faz o recuo com o goleirão Ronaldo. Faz do meio de campo com o Ronaldo. E lembrando, falando da nossa programação também, domingo, a partir das 10 horas e 30 minutinhos, tem mais jornada esportiva, tem a estreia da Macaca. É exatamente, Ponte Preta e Brusque, Brusque, Ponte Preta. A estreia da Macaca, que depois a gente comenta, mas tá enrolada a Macaquinha Campineira. Sai jogando aqui pelo Vitória com João Pedro com Raul Prata tentando tocar a bola, chega ali de qualquer maneira o jogadorzão, o Júlio César, põe a bola para fora, mais um lateral que o Raul Prata vai fazer a cobrança. Faz a cobrança o Raul Prata, 5 minutos jogados nesse primeiro tempo, por enquanto continua 0-0. Girelli, 5 minutinhos, e aí, a partida por enquanto no seu modo, só um minutinho, Júlio César tentando buscar na volta, tocando muito forte, a bola sobra com o Ronaldo. Pode falar, Girelli. Anderson, um jogo ainda, as equipes se estudando, né? Se estudando, mas o Vitória tentando essa bola longa aí, né? E o Guarani tentando mais ganhar mais o meio campo do Guarani, né? Tentando manter mais a posse de bola. Mas um jogo ainda um pouco, ainda as equipes se estudando, né? Exatamente, jogo estudado nesse primeiro tempo de jogo. E sai jogando a equipe do Vitória com o Pedrinho. Pedrinho faz um recuo lá atrás. Que é isso, Pedrinho? Que recuo foi esse, Pedrinho? Ele recuou de uma maneira muito ruim, a bola saiu em tiro de canto, primeiro escanteio do jogo para o Guarani fazer a cobrança. Desse jeito aí vai ficar fácil, hein? Muito feia essa jogada do Pedrinho. Mas bom demais para a equipe do Guarani, tá lá o zagueirão, vai fazer a cobrança, Andrigo vai de pé direito, vai fazer a cobrança, vai vir aberto, fez o cruzamento, bateu a bola sobrando ali com o Bruno Sávio, chega a marcação em cima dele do Samuel, ele recua a bola, toca a bola com o Andrigo, tenta fazer o cruzamento, a bola bate no Samuel de novo, sai em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de ataque, lado direito. Espera a chegada do Pablo ali, o Pablo pega na bola, abre ali o Bruno Sávio, ele prefere o Andrigo, já sai jogando, toca a bola com o Pablo tentando lençolzinho ali em cima do jogador do Vitória, fica ali um bem bolado, tira o Pedrinho, não, o Pedrinho tá abusado, hein? Ele ameaçou dar um chutão, saiu jogando bonito, bate no peito o Samuel, vem a marcação do Bruno Silva em cima dele, toca a bola, sai a bola em lateral para a equipe do Vitória. Mas quantos laterais nessa partida já, hein? E todos praticamente para a equipe do Vitória, né, ô Girelli? Quantas vezes que eu já falei lateral nesse jogo, hein? Muitos laterais, muitas bolas longas. Estou observando que é um jogo de muito alongar muitas bolas, né? E nenhuma finalização ao gol até o presente momento, né, Anderson? Exatamente, nenhuma finalização mesmo. Opa! É o toque de tempo. A Rádio Grego informa para você, Campeonato Brasileiro Série B, primeira rodada, Estádio Brinco de Ouro. 7 minutos, 37 segundos jogados, primeiro tempo de jogo. Por enquanto, o placar tá dessa maneira. Guarani 0. Vitória também 0. Mas vem descendo a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, vem descendo o Júlio César. Vem a marcação do João Pedro em cima dele. Invadiu a grande área. Júlio César fez o cruzamento. A bola sobrando com o Rodrigo. Matou, ajeitou de esquerda. Tira de qualquer maneira ali o João Vitor. A bola sobra ali de peito. O Índio ajeita pro Andrigo. O Andrigo toca com o Júlio César. Ele fez o cruzamento de pé direito. Chegando a zaga, tira de qualquer maneira. João Vitor dá o chutão pra frente. O Guarani começa a colocar as suas manguinhas do lado de fora, tentando pressionar a equipe do Vitória. Lá vem descendo, fez recuada a bola lá atrás com o Rafael Martins, ajeitou. Rafael Martins! Mas o que é isso desse jeito, torcedor do Guarani?
o coração vai na garganta do torcedor bugrino. O recuo do Pablo em cima dele, o Rafael Martins deu uma matada de bola, mas adiantou demais. O Samuel estava na marcação, restou o Rafael Martins, dá um chutão para lateral que Raul Prata vai fazer a cobrança. 0-0 primeiro tempo de jogo, Raul Prata faz a cobrança de lateral com o Samuel. Ele recua um pouquinho a bola com o Soares, bateu de longe e entrou! Rubro-negro baiano, um petado de esquerda de Soares, ele mandou na intermediária, ele buscou o lado direito do Rafael Martins, que se esticou inteirinho, pulou bonito, até saiu na foto, mas não conseguiu segurar essa bola não. O Vitória abre o placar aqui no Estádio Brinco de Ouro. Soares, número 10, torcida rubro-negra baiana, pode gritar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Vitória. 1-0, quando eram jogados 8 minutos e meio desse primeiro tempo, Girelli. Soares, mas que golaço, hein? Um belo chute, hein? Um belo chute, a bola abriu um pouco e saiu do goleiro Rafael e ficando assim, abrindo o marcador. Uma bobeira, deram espaço, né? Essa bola, quem tá falando de bola longa, do Vitória aí, que a gente tá falando muito sobre isso, né? E uma bola que deu uma apertada ali na lateral e bateu a média distância. 1-0 Vitória, Anderson. Primeiro chute a gol, primeiro gol. Exatamente, e eu falei que o Guarani que estava soltando as manguinhas aí, tinha dado um ataque bacana, mas chegou Vitória primeiro, que vem descendo de novo a equipe do Vitória, tentando chutar de longe, bateu, a bola passa pela esquerda do goleiro Rafael Martins, o David bateu de direita, a bola saiu pela direita em tiro de meta para a equipe do Bugrão fazer a cobrança. Torcedor bugrino, o que menos se esperava era tomar um gol aí logo antes dos 10 minutinhos. Ô, Girelli, e aí, hein? Complica um pouquinho, tem tempo demais ainda de jogo, né, Girelli? Muito jogo pela frente, Anderson, mas o desenho fica mais propício nesse momento para o Vitória, que vai explorar essa velocidade esses três atacantes, dois abertos, né? E o Guarani, com a posse de bola, vai ter que trabalhar mais, vai ter que chegar mais, né? Mas até agora um jogo um pouco, né, digamos assim, né, em rotação, né, lenta. Lá vem a equipe do Guarani, a bola parando com o Bruno Sávio, bateu, a bola passa, raspando o poste direito do goleiro Ronaldo. Um chute de direita do Bruno Sávio de fora da área. A bola parece até que desviou ali no João Pedro. Se eu não estou enganado, a bola desviou no jogador do Vitória. Vamos ver o que o goleirão deu, que o juizão deu. Ele deu cobrança de escanteio. Quase que o Bugrão Campineiro chega ao empate nesse primeiro tempo. 12 minutos, tem escanteio, vai vir bola na área do Vitória. Vai tá ali o jogador Bidu, fez a cobrança de escanteio, subiu ali sozinho, dá voz, palma, Ronaldo! Subiu ali, quem subiu na realidade foi o zagueirão Thales. Ele subiu bonito, cabeceou pro chão, a bola subiu. Ronaldo espalmou a bola aí, escanteio, mais um escanteio aqui do lado direito que o Bidu vai fazer a cobrança de perna esquerda. Vai vir bola à área, fez a cobrança de novo, fez o cruzamento, tira de qualquer maneira o capitão ali, o Marcelo. A bola sobra aqui com o jogador que é o Bruno Silva. Bruno Silva faz o lançamento lá do outro lado, buscou o jogador que é o Davó. Davó parou, faz um recuo com o Pablo. Pablo parou, faz um recuo mais um pouquinho aqui atrás com o Bruno Silva. Já retorna ali o Carlão do seu lado, chega o Thales ali também. Ele toca ali do lado do direito, vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando ali com o Índio tentando tocar, tocando mal, perde a bola sobra ali com o jogador que é o João Pedro, sai jogando, toca ali na frente, e a bola passou ali, subiu de cabeça, o Índio não achou nada, vem descendo aqui o jogador que é o Guilherme invadiu a grande área pela direita, fez o cruzamento, Carlão estica o pé de qualquer maneira.
providencial esse toque do Carlão, desse contra-ataque rápido da equipe do Vitória. Se a bola passa, ia ter perigo ali para a meta do goleiro Rafael Martins. Quase que o Vitória surpreende de novo. E o escanteio, ou melhor, o lateral ali com o Raul Prata vai fazer a cobrança. O Samuel vem buscar o jogo, recua ali, vem o Carlão em cima dele. A bola sobra ali ainda com o jogador número 5, que é o Gabriel Bispo. Perde a bola, hoje o árbitro já está marcando falta. Falta em cima do jogador do Guarani. Tá caído ali o Júlio César. Falta no campo defensivo para a equipe do Guarani. Quase, hein, o Girelli? Quase. No lançamento, a bola passou sobre o Bidu e o zagueiro Carlão atento, providencial no corte, hein? Seria um fatal o segundo gol da equipe do Vitória. Exatamente. O Guarani sai jogando do lado direito com o Pablo. Pablo recua a bola com o Thales, trabalhando ali na grande área ali defensiva. Rola a bola com o Carlão do lado esquerdo. Vem descendo a equipe do Guarani. Ultrapassa ali aqui, divide o gramado. A bola recebe o Bidu. Bidu toca a bola na frente com o Júlio César. Tentou pegar a bola, não conseguiu alcançar. O árbitro da lateral para a equipe do Vitória. Se você quer ser um colaborador da Web Rádio Grigo, ter a sua marca aqui dita, colocada nas nossas redes sociais, no nosso canal do Grigo, no nosso Facebook, entre em contato com o WhatsApp 991730738, 991730738. Quando vem descendo a equipe do Vitória com o Soares, ele tentou buscar ali o jogador que é o Guilherme, toca a bola, sai jogando ali a equipe do Guarani, mas já perde, toca a bola ali de novo o David parou, vem descendo a equipe do Vitória, Soares, ele que fez o primeiro, mandou de direita, mandou pra fora! Mandou pra fora o chute era o número 11, o Guilherme, experimentou de direita, bateu pra fora, mas teve desvio. Se teve desvio, é escanteio que favorece, e desviou no Carlão essa bola aí, no cucuruco do Carlão. Escanteio para a equipe do Vitória fazer a cobrança. 15 minutos e meio, jogado o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. O Guarani, por enquanto, vai perdendo 1-0 Vitória, um golaço desse que vai bater o escanteio. O Soares, escanteio aqui no lado direito, campo de ataque, vai bater de perna esquerda, o Soares, vai vir bola fechada, tá um tumulto ali na grande área ali do goleirão Rafael Martins. Autorizado, bateu de perna esquerda, fez o cruzamento na área, a bola sobrando ali pro João Pedro, tira de qualquer maneira Índio, chegando ali, tentando buscar o Júlio César, ele foi prensado pelo Marcelão, a bola tentando sobrar aqui com o jogador que era o Bruno Sávio, ele tentou evitar a saída de bola, mas a bola sobrou com Vitória. Opa, parece que essa bola saiu, o juizão mandou continuar a bola com o Soares, chega Índio, dá um totozinho na bola, recua a bola com o jogador que é o Bidu, no carrinho, chegando o Samuel tentando fazer a trava, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 16 minutos jogados, 1-0 pro Vitória e o jogo, Girelli. Olha, Anderson, a equipe do Vitória com mais posse de bola, né? Com essas... Insisto em falar das bolas alongadas, né? Eu estou falando muito nessa tecla devido a essas jogadas aí. E o jogador aí o atleta Soares, né? 23 anos apenas, hein, Anderson? Primeiro gol dele com a camisa do Vitória no Campeonato Brasileiro. Exatamente, novo. Tá aí, grande abraço para você que tá curtindo o nosso canal do Grigo. Um abraço para você, João Vitor Rubio. Um abraço para você, Roberto Teixeira. São bugrinos não estão muito contentes aí com esse resultado do Guarani nesse momento não, hein? O resultado não muito agradável para a equipe bugrina, mas tem muito tempo ainda para a bola rolar hoje aqui nesse jogo da Série B. Rodada número 1 do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouco o Girelli vai deixar a gente informado sobre os resultados da bola, né? A bola já rolou hoje também. Hoje teve também jogos da Série A3, em jogos decisivos da Série A3 do Campeonato Paulista. Vem descendo a equipe do Vitória com o João Pedro, tentou tocar a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani já batida. A bola ali vai rolando com o jogador Bruno Silva toca a bola com o Pablo do lado direito. O jogador João Pedro entrou, fez a falta em cima do Pablo. Falta que favorece a equipe do Guarani. Bem ali na linha do círculo central que divide o meio campo. Já sai jogando, toca a bola com o Bruno Silva, recua a bola um pouquinho com o Carlão. Campo defensivo, ultrapassa a linha que divide o gramado de perna esquerda, vem levando, vem a marcação em cima dele do Davi. Ele tentou buscar ali o Bidu, tocando muito forte. A bola sai em tiro de meta para a equipe do Vitória fazer a cobrança. Opa, se tem tempo, a Rádio Grigo vai informar para você o tempo e placar de jogo. De
18 minutos e 10 jogados. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série B, primeira rodada, tá assim aqui no Brinco de Ouro. Guarani tem 0, Vitória. Opa, Vitória tem 1. E a equipe do Guarani trabalhando na linha que divide o gramado, bem ali no círculo central, trabalhando o Bruno Silva com o Rodrigo rola a bola com o Bruno Sávio, ele passou o Pablo, ele preferiu tocar a bola com o Rodrigo, que jogada bonita, bateu de longe, espalma, Ronaldo, a bola sobra com o Marcelo, tentou sair jogando a bola, bate ali no jogador do Guarani, que era o Davó, saiu em tiro de meta, mas que petado com o Rodrigo, de perna direita, de fora da área, bateu, o goleiro Ronaldo pulou que nem um gato e fez a defesa. Fez a defesa quase que o Guarani chega no empate nesse primeiro tempo. Tem jogador caído ali no Vitória. E eu vou perguntar pra você, ô Girelli, que petado do Rodrigo, hein? Belo chute, belíssima defesa de Ronaldo, hein? Um belo chute de Rodrigo, uma belíssima intervenção de Ronaldo. Jogador caído ali do Vitória, né, Anderson? E complementando, no período da tarde... 0-0, Brasil e Londrina. Esse foi o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É a rádio dos amigos. Você curte a Rádio Gringo pelo canal do Gringo, pelo canal do Gringo no YouTube e também pelo Facebook. É para ter, eu não estou conseguindo saber se tá até agora no Facebook ou não, né? Mas é para estar sim. E você curte também na Web Rádio Gringo. Aliás, baixa o aplicativo da Web Rádio Gringo pela Play Store. Você vai lá na Play Store, digita Rádio Gringo, você baixa o aplicativo da Web Rádio Gringo e você vai curtir todas as nossas transmissões, as jornadas esportivas, as resenhas dos amigos, o Cartola dos amigos. Vem aí o palpitão do Gringo, hein? Palpitão do Gringo, que vai dar aqueles palpites para você que gosta de fazer o seu joguinho da loteca. Quem sabe, né? Quem sabe você não fica milionário aí com o palpite do Gringo. Vem descendo a equipe do Guarani com o Júlio César toca a bola no meio de campo com o Bruno Silva, tem espaço, bateu de longe. A bola explode no jogador do Vitória, sai em tiro de canto, mais um tiro de canto para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Quem sabe, torcedor bugrino, quem sabe o Guarani empata nesse momento, 20 minutos e meio jogados, por enquanto tá perdendo. Vem bola na área, coloca ali com carinho, Bidu a bola ali na cal, de perna esquerda vai fazer o cruzamento na área, zagueirada do Guarani tá toda ali no meio, o árbitro autoriza, bateu o Bidu, fez o cruzamento, subiu todo mundo, a bola tira a zaga de qualquer maneira, subiu mais alto, a bola vai tentando subir aqui com o Júlio César, ele deixa a bola sair, em lateral para a equipe do Guarani, campo intermediário de ataque. Vem aqui buscar o Bidu, vai fazer a cobrança, o Guarani tem pressa, sai jogando ali com o jogador que é o Índio. O Índio não, é o Índio, né? Bruno Reis era na ponte, a gente fica meio doido, né? A gente guarda Bruno Reis, aí tem que usar Índio agora, mas é Índio, agora no Guarani é Índio. Na realidade era Índio, né? Fizeram mudar aqui quando ele veio para Ponte Preta e agora voltou a usar o nome que sempre usou. Sai jogando no campo defensivo a equipe bugrina com o Carlão rola a bola dentro da grande área com o jogador Thales parou, tem a marcação em cima dele ali do jogador que é o Soares, ele rola a bola com o Pablo tentou jogar a bola ali com o Rodrigo, chegando a marcação do David em cima dele, mas vem descendo ali, chega o Índio, leva melhor, tocando a bola, o juiz marca falta do Gabriel Bispo e vai sobrar ali pro Gabriel Bispo, número 5 da equipe do Vitória, hein? Deu uma chegada mais firme ali no Índio, pegou o pé do Índio ali e foi justo, cartão amarelo para a equipe do Vitória, o primeiro amarelinho, Gabriel Bispo, aos 22 do primeiro tempo, levou o amarelinho, hein? 22, o primeiro amarelinho da partida, e pegou mesmo, né, Girelli? Pegou, o árbitro em cima da jogada, perdeu o tempo de bola, né? O jogador do Guarani passou, ele não tirou o pé, falta bem assinalada. Anderson, gostaria de fazer uma perguntinha para você. Você montou o seu time no Cartola? Girelli, eu montei, mas eu olhei hoje, parece que tem uns 4 lá que já não vai jogar pelo jeito, viu? E o seu banco? Tá feio. Trabalhando no campo defensivo a equipe do Guarani com Bruno Silva, ultrapassa ali aquele vídeo gramado lá do lado direito, ele rola a bola com o Índio, vem buscar aqui, tentou, fez o lançamento lá na frente, buscando o Pablo, tocou muito forte, a bola saiu em lateral para a equipe do Vitória fazer a cobrança, vai ali o Pedrinho, e tocou muito forte a bola pro Pablo ali, que ele não conseguiu fazer o domínio de bola, deixou a bola sair, em mais um lateral para a equipe rubro-negra baiana fazer a cobrança.
Já faz a cobrança Pedrinho, tenta buscar aqui o Soares chegando, Bruno Silva põe a bola em lateral, mais um lateral para a equipe do Vitória. Eu vou falar para você, viu, Girelli, se a gente fizesse aí uma estatística, tivesse feito desde o começo, eu acho que quase que o Vitória tá jogando mais com a mão nos laterais do que com as chuteiras nos pés, viu, Girelli? Justamente, Anderson, mais um lateral, é incrível, né? E um detalhe aqui do jogo, Anderson, só para a gente falar sobre as bolas longas, 47% as bolas longas do Vitória no jogo, hein? Ou seja, foram de 15 bolas, 7. Você tem uma ideia, né? Muito elevados os números, né? Muito elevado mesmo. E a equipe do Guarani vem descendo aqui no campo intermediário de defesa com o Índio. Tá difícil, viu, Girelli? Eu vou aprender que é Índio ainda. Rola a bola com o Bidu aqui, vem descendo, tocando a bola com o Júlio César. Ele faz um recuo um pouquinho com o Andrigo, já no campo de ataque intermediário. Rola a bola com o Índio tocando a bola lá do outro lado com o Bruno Silva, ele busca o jogador que é o Pablo vai fazer o cruzamento, fez o cruzamento, subiu a bola, passa por todo mundo, sobrando com o Andrigo, a bola quica no chão e encobre o Andrigo, sai em lateral para a equipe do Vitória, para variar mais um lateral para a equipe do Vitória. 24 minutos e meio jogados, primeiro tempo de jogo. Tá, por enquanto, dando Vitória, que vem descendo de novo pro campo de ataque com o Guilherme. Guilherme toca a bola no meio com o Soares. Soares buscando lá do outro lado o jogador que é o David. Ele busca lá do lado esquerdo. Ele parou a marcação do Pablo em cima dele. Fez o cruzamento na área. Ele achou Samuel aqui fora da área. Ele matou, tentando, chutando, esquisito. Espalma, Rafael Martins. Parecia que o Samuel tinha deixado a bola escapar, mas ele deu um pulo ali na bola, no chute dele ali, caído, a bola foi pro gol, Rafael Martins teve trabalho, espalmou, e escanteio para a equipe do Vitória fazer a cobrança, quase o Vitória chega mais uma vez, Girelli. Quase, Anderson, escapou do domínio ali, mas Rafael Martins, excelente defesa, escanteio para o Vitória, Anderson. Vai vir bola na área da equipe bugrina, vai fazer a cobrança o Soares, ele que é o autor do único gol da partida por enquanto, pé na esquerda na bola, fez o levantamento, chega, tira de cabeça de qualquer maneira ali, quem tava ali era o jogador Bidu, ele chegando, a bola sobra ali com o jogador que é o Gabriel Bispo, ele tentou tirar, veio o contra-ataque do Guarani, agora chega no Bruno Sávio, chega de qualquer maneira, Raul Prata põe a bola em lateral para a equipe do Guarani que tem pressa, Bruno Sávio já faz a cobrança, busca o Bruno Silva ali no meio, vem a marcação do Guilherme em cima dele, fez a falta em cima do Bruno Silva, falta ali no círculo central, campo de ataque já cobrada rapidinho, vem descendo a equipe do Guarani, vem descendo com o Pablo tocando ali na frente com o Davó parou, chega de carrinho, o Pedrinho põe pra fora e escanteio, com o Andrigo já vai lá fazer a cobrança, mais um escanteio, 26 minutos jogados, torcedor bugrino, faz aquela figa, quem sabe o Bugrão chega no empate agora, Andrigo vai de perna direita, vai fazer o levantamento na área, fez o levantamento, a bola buscando, chegou o Thales, subiu todo mundo, a bola sobra desse lado aqui, vem sobrando o jogador que é o Guilherme vem a marcação em cima dele, era do Júlio César, colocou pra fora o Júlio César, lateral, campo defensivo da equipe do Vitória, que nesse momento não tem pressa nenhuma em fazer a cobrança, hein? Sem pressa nenhuma, tá ali o jogador do Guarani, tá ali o Carlão ali na grande área, ele tá sentindo o braço ali, viu, Girelli? Tá sentindo o braço ali o zagueirão do Guarani, que tá fazendo a estreia na partida de hoje, viu? Mas já tá tudo bem, o árbitro foi lá, conversou com ele, tá tudo ok com o Carlão. Parece tá que é o cotovelo, né, Anderson? Parece ali que, não sei se ele chegou a cair naquele lance, né? Não sei, na cobrança de escanteio, não deu pra ver direitinho, mas já tá tudo ok com o zagueirão do Guarani, fazendo a estreia hoje. Essa zaga do Guarani, primeira vez aí jogando, hein? Thales e o Carlão. Fez a cobrança de lateral, sobe o Bruno Silva, pede ali que bateu no Soares, mas o árbitro não entendeu dessa maneira, deu mais um lateral para a equipe do Vitória, Raul Prata pega na bola, tá chamando ali o Samuel para receber, bate ali na frente, buscando o jogador que era o Soares, agora sim com o Samuel, chega o Carlão, mas já estava marcado ali o impedimento, o Samuel veio de trás, já estava marcando impedimento, já cobrado, o Guarani tem pressa, vem descendo ali o Bruno Silva no círculo central, ele rola do lado direito com o Pablo, bem ali na linha que divide o gramado, toca um pouquinho mais na frente com o Bruno Sávio, teve dificuldade para dominar, perdeu a bola pro David, que sai jogando com o Gabriel Bispo parou, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem em cima dele, Bruno Sávio faz a finta ali, o Gabriel Bispo puxou o David, ele preferiu para trás, ele rola a bola ali com o jogador que era o João
São Pedro. Chega bonito, o Índio intercepta e arma o contra-ataque com o Andrigo. Andrigo busca aqui do lado esquerdo no campo de ataque com o Davó. Vem passando o Júlio César. Davó parou, olhou. Rola com o Andrigo, pode bater. Fez a finta, bateu de perna esquerda. A bola desvia do zagueiro. Sai o goleiro Ronaldo e pega firme. Pega firme o arqueiro do Vitória, num contra-ataque bonito, armado, roubado ali pelo Índio, armou o contra-ataque, quase o Guarani chega no empate, Girelli. Quase, Anderson. O que eu achei interessante da equipe do Guarani, estava muito pelo lado esquerdo agora, fazendo essas variações de jogada pelo lado direito com o Pablo, e o Andrigo, o maestro da equipe do Guarani, Anderson. O Andrigo tem tudo para ser o melhor jogador do Guarani mesmo, né? Daqui a pouquinho a gente até, na hora do intervalo do Agrigo aí, a gente até já pode dar um pitaco de quem nesse primeiro tempo foi o cara aqui da Agrigo, que já leva uma vantagem aí pro final do jogo ser eleito. Lá vem essa equipe do Guarani, Davó com o Júlio César, abriu pra Bidu, vai fazer o gol, bateu e entrou! Gol! Brinco de ouro é sua taba! É do Guarani! Numa ótima jogada, numa triangulação, o Andrigo deu de tocar pro Davó, que rolou pro Júlio César, encontrou, entrando pelo lado esquerdo, o Bidu que bateu de pé na esquerda, sem chances para o goleiro Ronaldo. Empata o jogo, Bidu, número 20. Torcida do Guarani. Pode gritar, pode vibrar, pode pular. Sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Quando eram jogados 29 minutos desse primeiro tempo, e empata a partida, Bidu. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Vitória, Alexandre Girelli. Belíssima jogada, hein, Anderson? De pé em pé, o Guarani chegou lá, e uma observação muito interessante no lance. Muito bem o árbitro, hein? Deu a vantagem, e o Guarani, num belo gol, de pé em pé, como eu falei para você, uma jogada muito bem trabalhada. 1-1, Bidu. E põe o Guarani na disputa de novo nessa partida. Tava 1-0 pro Vitória, mas o Guarani tá bem no jogo, viu, Girelli? Tá bem o jogo, né? Tá bem sim, viu, Anderson? Está bem essa transição de sendo um pouco mais, eu creio que devido aos zagueiros do Guarani ser um pouco mais lentos, né? Mas essa transição do meio para frente está muito boa. E lá vem essa equipe do Guarani de novo, bateu, Bruno Sávio, bateu pro gol, a bola vai para fora. Eu não entendi se ele quis cruzar, se ele quis bater, mas de qualquer maneira, se vai pro gol, leva perigo pro goleirão Ronaldo. Quase com o Guarani ali. Daqui a pouco, Girelli, daqui a pouco você fala pra mim se o Bruno Sávio, né, no seu modo de interpretação, ele tentou cruzar ou tentou chutar pro gol, viu, Girelli? Eu acredito que foi um chutamento, Anderson. Ele buscou o gol, então, na opinião. Sem cruzamento. E lá vem descendo a equipe do Guarani de novo. O Índio roicou a bola, toca a bola com o Júlio César tocando, buscando lá o Bruno Sávio. Chega o Pedrinho, mas já tinha sido derrubado ali o Júlio César. Falta no campo de intermediária. Campo ofensivo do Guarani. Falta. Tá o Júlio César caído ali, tá o Samuel reclamando. Olha ali, tá todo mundo achando ruim ali a falta. Quem chegou junto ali e pegou o pé esquerdo ali do Júlio César foi o jogador Guilherme. Foi falta, mas a equipe do Vitória chiou de uma tal maneira ali que eu vou falar, hein, Girelli? Os jogadores ali foi uma falta sim. Você pode notar aí na jogada que pisou na sola do jogador, foi falta sim. E essa é a 8ª falta do Vitória no jogo, e o Guarani fez apenas uma, hein, Anderson? Aí tá os dados, todos os números do jogo com o Alexandre Girelli. Vem nessa equipe do Guarani, fez o cruzamento na área, subiu ali de qualquer maneira o Pablo, a bola sobrou com o Bidu. De qualquer maneira ali, o Júlio César errou na realidade. Eu achei que era o zagueirão ali, o número 4, Marcelo, que pegou a bola, mas foi o Júlio César no modo de entender do árbitro. Eu achei que foi o zagueirão que colocou essa bola pra fora, hein? Cruzamento do Bidu, bateu rasteiro. O que você achou aí, Girelli? Não foi o zagueirão que colocou essa bola pra fora, não?
Foi sim. O capitão da equipe do Vitória corta esse cruzamento. E o árbitro marcou o tiro de meta. Um erro da arbitragem aí, Anderson. Eu também achei erro da arbitragem nesse lance aí. Mas o Vitória não tem nada a ver com isso. Saiu jogando errado. É lateral para a equipe do Guarani. Já batida com o Pablo. Pablo toca a bola com o Bruno Silva. Faz um recuo de bola com o Thales, que sai jogando no campo intermediário de defesa com um jogador que é o Carlão. Carlão toca na esquerda com o Bidu. Vem a marcação em cima dele ali do Guilherme. O Bidu recua a bola com o Carlão, trabalhando no campo defensivo. 1 para o Guarani, 1 para o Vitória. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sai jogando o Rafael Martins ali com o Índio ali. É o tipo de jogo que quando o técnico fala, não sai jogando ali no meio. Perigo demais, tentando fazer o chute ali na frente o Carlão, interceptado pelo Soares, a bola sai em lateral para a equipe Alviverde, aqui de Campinas, né? A equipe campeã brasileira de 1978, o Guarani Futebol Clube. Lá vem descendo a equipe do Vitória, trabalhando ali no campo ofensivo ali, quem chegou junto foi o Andrigo, chegou junto ali do Guilherme, pôs a bola para fora, o juizão marcou falta ou marcou apenas o lateral? Marcou apenas o lateral, que o Raul Prata já pega a bola ali, vai fazer a cobrança, tenta de qualquer maneira estar na frente do placar de novo a equipe do Vitória, mas ele recua a bola com o Marcelo recua mais atrás com o outro zagueirão que é o João Vitor, que coloca lá pro goleirão Ronaldo, trabalhando na meia-lua, campo defensivo, a equipe do Vitória, ele recua a bola, toca a bola ali no lado esquerdo com o jogador, lado direito com o jogador que é o Marcelo fez o cruzamento, tá buscando ali o Guilherme, chega Carlão, tira de qualquer maneira, sobra com o Júlio César, ele mata a bola, recua com o Bidu, campo defensivo, o Guarani tenta sair jogando, explode a bola em cima do Guilherme, põe a bola em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, já feita rapidinho pelo Bidu, toca a bola com o Bruno Silva, recua com o Carlão, tem o Thales atrás, ele toca a bola com o Thales lá na grande área defensiva do Guarani, o Thales parou, olhou, toca de perna direita, a bola com o Carlão, aqui do lado direito, ele faz o chute lá pra frente, tá buscando o Davó, chegando a marcação do Marcelo em cima dele, a bola passou, Raul Prata tentou tirar a bola sobrando com o Bruno Sávio, vencendo a equipe do Guarani, abriu o Júlio César do lado, Bruno Sávio parou, demorou demais, foi interceptado pelo jogador Gabriel Bispo, mas recupera a bola de novo, o Guarani sai jogando do lado direito com o Andrigo recua um pouquinho a bola com o Bruno Silva parou, olhou, faz o rodopio ali, a marcação em cima dele é do Gabriel Bispo, o Bruno Silva não brinca não, recua com o Thales quase perde pro Samuel também, ele recua um pouquinho mais com o Rafael Martins, sai jogando na tranquilidade com o jogador Carlão, fazendo a sua estreia no Guarani hoje, ele recua a bola com o Rafael Martins, 35 minutos e meio jogados desse primeiro tempo. Por enquanto, no Estádio Brinco de Ouro, o placar tá assim, ó. Guarani. 1. Vitória. O Vitória também tem 1. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O avanço da equipe do Vitória com o Soares, parou de perna na esquerda, bateu! Inacreditável! Ele buscou o ângulo superior direito do Rafael Martins. A bola passou simplesmente tirando tinta ali da meta do goleirão do Guarani. Aliás, não sei não se ela não relou na trave, viu? Quase, mas por pouco, muito pouco, que o Vitória chega ao segundo gol, Girelli. Isso mesmo, Anderson. Quase, o Vitória lá. A bola chegou a tocar ainda na junção ali, viu, Anderson? E estão dando muito espaço para o atleta do Vitória, que fez um belo giro em cima do Andrigo e uma belíssima finalização. Quase o Vitória 2-1, Anderson. Exatamente, ele que já meteu o gol do Vitória hoje, um golaço de fora da área, quase que faz outro golaço agora o Soares, hein? Se cuida aí, Guarani, se cuida, protege aí com o homem, a camisa não pesa pra ele não, viu, Girelli? Não, as duas camisas 10 hoje estão sendo bem representadas, né, Anderson? Exatamente. Camisa 10, grande destaque da equipe. Exatamente, trabalhando no campo defensivo o Guarani, Thales buscando o Bruno Sávio, chegando ali o jogador que era o Rodrigo Bispo, colocou a bola pra fora, o Pablo chega, tem pressa, mas o juizão conversa, dá aquela calmada no jogador bugrino, que sai jogando com o Bruno Silva, interceptado ali pelo jogador, era o João Pedro ali chegando, interceptou, a bola saiu, mais um lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, já foi feita a cobrança com o Bruno Sávio toca a bola com o Andrigo tentando buscar ali o Davó, matou no peito, saiu jogando bonito, passou o Pablo, chega ali, o João Pedro não rouba, não bate, rebate, o jogador do Vitória
O David sofreu a falta no campo defensivo para a equipe do Vitória. A TV tá mostrando aqui o replay dessa jogada do Soares, mas que bola bonita, viu? Que bola bonita. Ó, sabe quem que ele lembrou esse chute aí, de perna esquerda dessa maneira assim, ô Girelli? Quem? Ó, teve um jogador, não sei se você viu ele jogar, Anderson Grigoleto, cara. Olha, esse eu não sei jogar, hein? Cara, parece ele nos tempos bons. Ah, quem me dera, hein? Quem me dera. Saindo, jogando no campo defensivo, a equipe do Vitória, trabalhando o Marcelo com o João Vitor toca a bola na esquerda com o Pedrinho bem ali na linha que divide o gramado, ele passa, recua um pouquinho mais a bola com o João Vitor, tem João Vitor e tem João Pedro na equipe do Vitória, trabalhando aqui com o capitão Marcelo tem o jogador Guilherme do seu lado, intercepta Índio mais uma vez, vai jogando a bola com o Júlio César, fez a finta, vem descendo na marcação dele, o jogador Marcelinho invadiu a grande área, bateu de perna esquerda, espalma Ronaldo! Inacreditável! Um contra-ataque armado da equipe bugrina. Que finta bonita que deu da voz em cima do Marcelo. Ele bateu de perna esquerda. Do lado esquerdo de perna esquerda. O goleirão Ronaldo voou, espalmou, botando a bola em escanteio. Mais um escanteio que vai vir na grande área da equipe do Vitória, prepara, segura aquela bola, põe na cal o jogador Bidu com todo carinho, quem sabe o Guarani faz o vira-virou ainda nesse primeiro tempo, 39,5 jogados, faz a cobrança o Bidu, tira de cabeça, a bola sobrando ali com o Bruno Sávio, interceptado ali pelo jogador Marcelo, a bola sai, mais um escanteio, e o Bruno Sávio ficou sentindo ali, hein? O Bruno Sávio ficou sentindo, vamos ver o que o juiz está de braço levantado ali, vamos ver o que o Bruno Sávio deu, o juizão deu. Na realidade ele deu a falta, parece que do Bruno Sávio em cima do Marcelo, será que foi isso mesmo? Você entendeu aí, ô Girelli? O braço assinalado, eu não sei, Anderson, se foi impedimento. Parece que ele ergueu o braço. Ele levantou o braço ali. A chegada foi muito, né? O choque, o Bruno Sávio chutou a perna do zagueiro, ergueu, travou, mas... Foi impedimento mesmo, viu, Girelli? Foi impedimento, ele ergueu de impedimento, a jogada muito rápida ali, mas o Bruno Sávio que já vem de contusão, né? O Bruno Sávio que vem de contusão aí, mas pelo jeito tá tudo legal com ele, viu? Já levantou, tá indo ali tomar aquela aguinha do lado de fora, né? Tem que sair para voltar ali pelo centro do gramado, mas tá tudo ok, já com o Bruno Sávio, sai jogando a equipe do Vitória, trabalhando com o Gabriel Bispo, rola a bola ali com o jogador que é David parou, tem o Gabriel Bispo do seu lado, ele toca a bola, deixa passar a bola, o Gabriel Bispo com o jogador que é o Marcelo, ultrapassa ali, que divide o gramado, toca do lado direito com o Raul Prata com o Guilherme, vem a marcação do Júlio César em cima dele, o Guilherme leva melhor, chega mais uma vez, Índio tenta roubar a bola, ainda sobra com o Gabriel, com o Raul Prata, toca a bola com o Soares, fez o cruzamento na área, bateu de cabeça! Inacreditável, David! No cruzamento de Soares, o David levou a melhor em cima do Pablo, ele tocou de cabeça, o Rafael Martins pulou, mas não achou nada, a bola passou, mais uma vez levando agora o poste esquerdo do goleirão Rafael Martins, quase, por pouco que o Vitória não chega no segundo gol, Girelli. Com certeza, Anderson, um belo cruzamento, mais uma vez o camisa número 10, a bola chegou a tocar no pé da trave, hein? O Vitória nesses 10 minutinhos aí, chegou 2 vezes com muito perigo na meta do goleirão do Guarani. Vem descendo ali a equipe do Vitória, a bola com o Guilherme, chegou o Bidu em cima dele, marcada a falta para a equipe do Vitória, hein? O juizão disse que o Bidu deu uma atropelada ali no jogador do Vitória, o número 11 ali, o Guilherme, e quem ficou sentindo foi o Bidu, que achou que teve algum esbarrão ali no rosto dele, mas o juizão deu a falta, vai vir bola na área da equipe bugrina, tá ali o Raul Prata, tá ali também o Soares conversa, tá combinando ali com o Raul Prata, jogada, pelo jeito alguma jogada ensaiada, mas vai vir, bola na área, vai vir perigo para a meta do goleiro Rafael Martins, perigo para a meta do Guarani. Tá ali os dois, vamos ver quem vai bater. O Soares vai de perna esquerda, o Raul Prata de direita, partiu o Raul Prata, passa em cima da bola, partiu o Soares de perna esquerda, bateu, tira de cabeça ali. Uma bola despretensiosa, quase. O Vitória chega, espalma, Rafael Martins.
quase foi uma cabeceada para trás do jogador ali do Vitória. Uma bola totalmente despretensiosa, quase que o Vitória chega no segundo gol mais uma vez, Girelli. Isso, Anderson, essa bola perigosa, né? Tanto que a princípio parecia ser um cruzamento, o Rafael Martins deu aquele passinho para frente e teve que voltar de mão trocada, mandar para escanteio, Anderson. De cobrança de escanteio do Soares, cruzou, saiu o Rafael Martins, não enxergou nada, não achou nada, mas a bola passa por todo mundo e sai em lateral. Lá do lado direito do campo defensivo, para a equipe do Vitória fazer a cobrança, ele fez a cobrança, já chega ali o Pablo, tenta sair jogando, tenta jogar ali o Bruno Silva, tentou buscar ali na frente o jogador que era o Davó, a bola sai mais um lateral, que o Pedrinho pega na bola, já faz um recuo lá atrás com o jogador que é o João Vitor. João Vitor tem Marcelo do seu lado, ele toca a bola com o Marcelo ali no círculo central, toca do lado direito com o Prata, explode a bola em cima do Júlio César, sai em lateral para a equipe do Vitória. Se você quer ser um colaborador da Web Rádio Grego, vai ajudar muito a gente, a sua marca nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas transmissões. Anota aí, 199-173-0738. Entre em contato com a gente, 199-173-0738. E seja mais um amigo colaborador da Web Rádio Grego. Tentando fazer o cruzamento lá na frente, a equipe do Vitória, a bola passou por todo mundo, ficou fácil com o Rafael Martins. 44 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo tá igual, tá tudo igual aqui. O Vitória saiu ganhando, um golaço do Soares, mas o Guarani empatou. Com um gol também de uma jogada muito bonita do ataque bugrino. O Bidu botou empate, tá 1-1 por enquanto. Lá vem nessa equipe do Guarani com o Andrigo. Andrigo toca a bola aqui com o Bidu. Passou o Júlio César. Chega a marcação do Raul Prata. Levou melhor a equipe do Vitória. Faz a finta ali o Guilherme. Fez a finta bonita em cima do Índio. Vem descendo pelo lado direito a equipe do Vitória. O Guilherme parou, olhou. Toca a bola um pouquinho mais atrás com o jogador que é o Soares. Recua com o Raul Prata, que sai jogando com o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo faz o recuo um pouquinho mais atrás com o Marcelo, capitão da equipe. A equipe do Vitória, pelo jeito, tá contente. Vamos até 47, 2 minutinhos de acréscimo. O árbitro da partida deu. Vem descendo a equipe do Vitória, trabalhando no campo defensivo com o jogador Marcelo. Marcelo rola com o Raul Prata. Raul Prata recua de novo com o Marcelo. Acho que o Vitória, para esse primeiro tempo, tá bom demais, né, Girelli? Tá ótimo, Anderson. Tá bem demais o Vitória. Eu achei o jogo muito equilibrado, um jogo muito interessante para as duas equipes, né? Muita movimentação, mas tá bom para o Vitória, né? Mas o Vitória teve muitas chances, né? Muitas chances, mais que o Guarani, por sinal. Exatamente. Vem descendo o Vitória, Marcelo, ele faz o cruzamento lá na frente, a bola vai sobrando com o Soares, chega a marcação em cima dele, chega de qualquer maneira, Pablo tira a bola, tira de qualquer maneira, tenta subir ali o Davó, sobe melhor ali o João Vitor, sai jogando a equipe do Vitória, mas leva melhor ali também o Bruno Silva sai jogando com o Bidu faz o lançamento lá na frente, buscando o Matheus Davó, chega Marcelo, chega ali, mas fez a falta não, Marcelão deixou a bola passar só para ganhar o tiro de meta para a equipe do Vitória. Amanhã, 11 horas da manhã, tem a volta do Cartola dos Amigos aqui no canal do Grego, no Facebook e também na Web Rádio Grego. Se você ainda não conhece, amanhã, sintoniza aí o nosso canal, participe com a gente, é um programa muito bacana. E se você estava acostumado, com certeza você vai estar junto com a gente amanhã, 11 horas da manhã, a volta do Cartola dos Amigos. Lançamento feito na frente, sobe Índio, tira de cabeça, tenta buscar da avó, a bola passa por todo mundo, João Vitor dá um chutão lá na frente, vem descendo o Carlão, faz o recuo com o Gabriel Martins, com o Rafael Martins. O David entrou ali, o Rafael Martins tá achando ruim, chega o Samuel ali, meio que querendo arrumar uma certa confusão no finalzinho do jogo. O Rafael Martins não gostou da entrada do David ali não, mas não há tempo de mais nada. Assopra o apito árbitro, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. Por enquanto, Vitória 1, Guarani também 1. No caso hoje, Guarani 1, Vitória 1. É a equipe do Guarani, a equipe do Vitória fazendo a sua estreia aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. E por enquanto, você está acompanhando tudo com a gente aqui. Eu vou fazer uma paradinha aqui, rapidinho mesmo, e a gente já volta
mas é muito rápido mesmo. A gente já volta para esse intervalo da Grigo com todos os números do jogo, os comentários do Alexandre Girelli para ver e também a sua participação aqui no chat, né? Manda a mensagem aí para a gente também trocar essa ideia gostosa, ver do que você está achando da nossa transmissão e dessa partida de futebol. Por enquanto, Guarani 1, Vitória também 1. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô online? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, a voz da emoção. Opa! E emoção não faltou nesse primeiro tempo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Vitória, um para o Guarani. Na sequência dos gols, né? O Vitória saiu na frente aí com um golaço do Soares, mas um golaço do Soares mesmo, a 8 minutos e meio do primeiro tempo. E o Bidu empatou aos 29 minutos do primeiro tempo ainda, lógico, né? Intervalo de jogo. Alexandre Girelli, jogo muito disputado, hein? É um jogo muito disputado, muito agradável, né, Anderson? Algo muito curioso, eu gostaria de citar nesse intervalo do jogo aí, no nosso intervalo da nossa rádio, a Rádio Grigo, a rádio dos amigos, né, Anderson? Esse jogo é muito bacana. A equipe do Vitória é uma equipe muito jovem, né? A equipe do Vitória é uma média de 23 anos e meio de idade. Já a equipe do Guarani com 27,9. Gostei demais desse camisa número 10 da equipe do Vitória na primeira etapa, né? Ele se movimenta demais, busca o jogo. É gostoso de ver um camisa 10 dessa maneira, né? Já o Andrigo, né, pelos lados do Guarani, um jogador de camisa 10, mas mais técnico, né? Aquele jogador que distribui mais o jogo, né? Um jogador um pouco... não com tanta velocidade, mas com muita qualidade nos passes, acionando muitos laterais, os beiradas, que fala hoje em dia, os jogadores, né, tanto Bruno Sávio como o Júlio César, ele faz muito bem esse revezamento, viu, Anderson? Exatamente. O Girelli, você disse do Soares, né, o camisa 10, e o Andrigo também do Guarani. Mas pegando esses dois jogadores, os dois números 10, eu acho que o Soares levou um pouquinho mais de perigo, né? Ele deu muito trabalho para a equipe do Guarani. Então, entre os dois, se você só tivesse os dois para escolher como craque da Grigo nesse primeiro tempo, você escolheria o Soares ou o Andrigo? Soares. Escolheria o Soares, né? O Soares tanto que marcou o gol, né? Tem uma muito interessante, um jogador que tem apenas 23 anos, Anderson. Então, agora, de uma maneira geral, a equipe do Guarani e a equipe do Vitória. Agora, primeiro tempo de jogo. Craque da Grigo para você foi quem? Você continua no Soares mesmo ou tem algum outro jogador, tanto Guarani ou do Vitória, que se destacou um pouco mais? Gostei muito também pelos lados do Guarani, o Bidu. Bidu, um jogador, todas as bolas paradas, escanteia, só com ele pelo lado dele, né? Muito bem acionado, um passe de muita qualidade, sempre na vertical, um jogador de muita qualidade, né? Gosto muito do jogador, um jogador jovem também, né? Isso que é muito interessante, né? Hoje em dia, essa questão da dificuldade do mercado do futebol, as equipes passando essa dificuldade aí devido à pandemia, né? Tem que trazer os jogadores da base, tem que colocar para jogar, né, Anderson? A torcida tem que ter um pouquinho de paciência, que dá resultados. A gente vê que dá resultados, né? A gente citou 2 exemplos aqui, de 3 exemplos aqui, 2 são da base. Isso que é muito legal. É muito legal mesmo. E você sabe um jogador que ele é de uma uma certa forma, eu acho que ele é meio criticado. Foi assim quando estava na equipe da Ponte Preta,
E é também, às vezes, criticado agora disputando pela equipe do Guarani. Mas teve pelo menos 2 contra-ataques do Guarani, que quem fez a roubada de bola ali foi o Índio no meio de campo, né, o Girelli? O Índio não tá fazendo uma má partida não hoje, hein? Não está fazendo não. Um jogador, ele joga mais centralizado, né? Não é um volante de movimentação, né? Um jogador centralizado que ele procura pegar essas bolas para roubar de curta distância, com o posicionamento, né? Isso é muito interessante do Índio, do Índio, né? O Índio, por exemplo, né? Um jogador que a gente estava citando, por exemplo, ele 14 passes certos no jogo, né, Anderson? Muito interessante a gente analisar ainda isso, né? Por exemplo, ele teve no duelos no chão, de 8 duelos no chão, ele obteve êxito em metade, Anderson. Então, realmente, o Índio hoje tá fazendo uma partida muito legal mesmo. Pelos lados do Vitória, eu destacaria, na minha opinião aqui, que era sua também, o Girelli, eu destacaria aqui, fora o Soares, né, que meteu o gol aí e teve lances de perigo fora o gol, o número 11, Guilherme, dá trabalho aqui também, hein? Sorte, como você falou, que o Bidu tá numa noite aí bacana, mas o jogador número 11 aqui do Vitória, descendo pelo lado direito, né? Ele joga com a 11, mas joga pelo lado direito. Antigamente o 11 era ponta esquerda, né, o Girelli? Hoje em dia é tudo invertido, né? Eles jogam totalmente com os pés invertidos. Eu não entendo nada desse negócio, mas tá bom. Não tô aqui para entender também, né? Mas sim. O jogador do Vitória número 11, o Guilherme, gostei dele, viu? Gostei dele, mas não sei. Ou eu vi coisa demais? Não, um jogador interessante. Ele que veio do Coimbra lá de Minas Gerais. Ele joga pela direita, mas você pode ver, ele tem um pé esquerdo. Para aquela facilidade, muitos treinadores, alguns jogadores têm essa facilidade, você pode observar isso, Anderson? Ele tem essa facilidade, joga pelo lado direito, mas cortando para fazer essa batida por dentro, né? Tanto que o Vitória, por exemplo, no jogo, ele tem muitas essas jogadas de finalizações de fora da área. Você pode analisar aí que foram inúmeros chutes da equipe do Vitória de fora da área. Exato. Mas destacando mais duas posições aí, que eu acho que tanto da equipe do Vitória quanto da equipe do Guarani, os 2 goleiros tiveram também boas atuações, hein? Tanto o Rafael Martins quanto o Ronaldo, os arqueiros aí tiveram trabalho. Não acho, nem no gol do Vitória, que foi um golaço, né, do Soares, e nem no gol do Bidu, que ele bateu cruzado ali, entrou sozinho pelo lado esquerdo na grande área do Vitória e fez o gol. Não tiveram falhas, mas tiveram, quando precisou deles ali, eles tiveram trabalho e se deram bem, né, o Girelli? Sim, o Ronaldo é um goleiro que já vem algumas temporadas, que é prata da casa também da equipe do Vitória, né? É um bom goleiro, né? Eu acho um bom goleiro, um goleiro promissor. Na época, quando ele foi lançado no Vitória, não sei se você recorda, Anderson, foi quando o Vitória foi rebaixado, né? Então ele foi muito bem, tanto que vem demonstrando muita segurança no Vitória aí. Ele tem apenas 24 anos, olha só, 24 anos apenas. Já o goleiro do Guarani, o Rafael Martins, boas intervenções, mas é uma pequena observação. Essa saída, por exemplo, com os pés, não é muito forte dele, né, Anderson? Eles podem ver que ele não tem essa habilidade toda, e é por isso que a equipe do Vitória, que você citou 2 vezes na sua narração, por sinal, belíssima narração, a pressão dos jogadores do Vitória. Eles apertam os jogadores dos zagueiros já justamente para o Rafael Martins quebrar essa bola, né? Ele não tem essa habilidade toda, mas é um goleiro alto e fez boas defesas debaixo das traves. Exatamente, ele não tem ele tem uma certa dificuldade mesmo em sair jogando com os pés, viu? Realmente deu para perceber isso daí. Daqui a pouquinho volta ao segundo tempo de jogo, por enquanto intervalo, 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Vitória. Projeção para o segundo tempo, ô Girelli. Quem que você acha que o técnico, tanto o Daniel Paulista quanto o Rodrigo Chagas, o que você acha que eles vão fazer nesse intervalo que está rolando aquele papo lá no vestiário? Você acha que vai ter alguma alteração já nesse momento para início do segundo tempo? Você acha que os técnicos, pela apresentação do primeiro tempo, vai manter essas equipes ainda? O que você está achando, projetando esse segundo tempo de jogo, Girelli?
Olha, eu acredito, André, que os treinadores não irão mexer, mas tem que utilizar muito bem a regra, né? Essa é uma condição muito interessante se eles vão fazer essa mexida. Eles têm 5 opções de mexer. Depois a gente fala sobre mais um pouquinho mais sobre os bancos de reserva. O Guarani repleto de jogadores da prata da casa, hein, Anderson? Muito legal isso aí também. Tem muito jogador ali mesmo do Guarani que a molecada está sendo bem trabalhada já na equipe profissional do Bugrão Campineiro. Ô, Girelli, vamos aproveitar que está no intervalo de jogo ainda. Vou mudar um pouquinho a chavinha aqui. A gente que vai transmitir também a partida da Ponte Preta no domingo, a partir das 10h30 da manhã. E aí, o que você está achando dessa Ponte Preta? Eu acho que ninguém quer vir treinar. Tá esquisito demais esse lance da Ponte Preta, hein? Falando, enquanto tá no intervalo aqui, falando esses 2 minutinhos sobre a equipe da Macaca Campineira, o Girelli. Então vamos fazer o seguinte, Anderson. Vamos subir a Avenida Ayrton Senna e falar um pouquinho pelos lados do Majestoso, né? Pelos lados do Moisés Lucarelli, muito conturbado. A semana já começou com protestos, né, pacíficos, né, da torcida com faixas na entrada do portão principal, cobrando muita diretoria, muitos balão de ensaio. Eu vejo da seguinte forma, Anderson, eu falei sobre balão de ensaio. O que eu não concordo com isso hoje em dia é que essas equipes, nesse período, digamos, pandêmico que estamos vivendo, né, que as diretorias, os clubes fazem, né, especulam o nome de um treinador, dizem que está quase fechado, espera a reação nas redes sociais. Ponto. Se for positivo, contrata, se não, não. Quer dizer, então, isso é muito. Quer dizer, quando eu penso nesse sentido, quando faz dessa forma, está sem um norte, está sem uma direção, não tem, né, um direcionamento, né, o perfil do treinador. A gente falar sobre o perfil. Por exemplo, foi citado, né, essa semana de Eduardo Barroca. Não fechou porque, na minha opinião, a rejeição dele nas redes sociais foi imensa. Aí depois citou o Mozart, que foi demitido da Chapecoense. As redes sociais não acharam ruim, mas o treinador não quer vir. Por que será que não quer vir? Tá muito esquisito pelos lados da Ponte Preta. E pelo lado do Guarani, a estreia aí do Daniel Paulista, né? Teve 4 dias para trabalhar o elenco para esse primeiro jogo da Série B. O Daniel Paulista, até então, armou uma equipe muito interessante por enquanto, a equipe do Guarani. Aliás, a equipe que já vem do Campeonato Paulista praticamente é a base, né, o Girelli? E isso daí, no caso do Guarani, você acha que é muito legal ter mantido essa base, essa garotada, esse elenco que o Guarani tá? Você acha que consegue ir longe nessa Série B ou não? Você acha que precisa de muitos e muitos reforços? É muito precoce falar sobre o futuro do Guarani no campeonato, né? Mas eu acredito que começa bem. Eu acho que uma diferença muito grande é pouco tempo, são 4 dias. Ele não é o Rinos Mitchell, não é o melhor treinador do mundo, né? Digamos que mudou o futebol do Guarani. Mas você nota que o Guarani já vem jogando de maneira diferente em relação ao Alaal, né? É um futebol mais vertical, onde a bola passa muito no pé do Andrigo, né? O Andrigo ficava um pouco mais escondido com o Alan Al, mas trabalha muito os jogadores, aciona demais os laterais, né? Tanto que ele faz essa inversão, ele procura muito, dá muita dinâmica no jogo. Estou gostando do trabalho do Daniel Paulista, que é, ao meu ver, por enquanto surpreendente, né? Como ele montou a equipe do Guarani. Sim. A equipe do Vitória já retornou no gramado, tá aguardando ali, a equipe do Guarani ainda não retornou. E hoje, sexta-feira, hein? Sexta-feira, noite agradabilíssima na cidade de Campinas, 27 graus na cidade de Campinas nesse momento. Tá uma sexta-feira típica, ô Girelli. Olha, até seca a garganta, ó. Uma sexta-feira típica para quem gosta de tomar aquela geladinha, né, não, Girelli? Justamente. Também não querendo, né, Anderson, mas um bom vinho também tá muito agradável. Opa, exatamente. Que você é mais, eu falo, né? Você é mais, você leva mais para, vamos dizer assim, mais requintado, vamos dizer assim, né, Girelli? Mas o vinho. Isso! Exatamente. Uma noite muito gostosa para a prática de futebol, e eu acho que é isso que está fazendo com que as duas equipes venham desempenhando esse papel legal
nesse primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo. A equipe do Guarani já está de volta no gramado. O árbitro arruma o seu cronômetro ali. Vai dar início a esse segundo tempo de jogo. Início que vai começar com a equipe do Vitória. Tá ali o Samuel para dar o pontapé inicial desse segundo tempo. O árbitro apita! O árbitro! Se ele apitou, mais uma partida de futebol começou aqui na Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E você vai curtir toda a emoção desse segundo tempo comigo. Anderson Luiz, a voz da emoção. Nesta paixão chamada rádio. Segundo tempo inicia. A equipe do Vitória trabalhando no campo defensivo com o goleiro que é o Ronaldo. Ronaldo toca a bola aqui com o João Vitor. João Vitor toca a bola com o Pedrinho. Vem a marcação do Bruno Sávio em cima dele. Ele recua a bola com o João Vitor. João Vitor trabalhando ali na grande área, rolando ali com o capitão, que é o Marcelo. Marcelo parou, olhou, trabalhando a equipe do Vitória ainda no campo defensivo, rolando com o jogador que é o João Vitor. Ele toca a bola com o Gabriel Bispo, vem a marcação em cima dele do Júlio César, chegando ali de qualquer maneira o Samuel, veio ajudar atrás, ele recua a bola com o Pedrinho, trabalhando no campo defensivo mais uma vez com o João Vitor. Rola a bola com o Marcelo do lado direito, a equipe do Vitória vem bem calma, tranquilinha para esse segundo tempo pelo jeito. O Gabriel Bispo rola a bola com o jogador que é o João Pedro. João Pedro recua um pouquinho a bola com o João Vitor. Tem o jogador que é aqui desse lado, o João Pedro de novo. Descendo sozinho o zagueirão. Ele tocando agora sim buscando o João Pedro. João Pedro parou, recua a bola novamente para o João Vitor. Trabalhando a equipe do Vitória de perna direita, faz o lançamento lá para o Raul Prata. Bateu de canela um pouco na bola, tava buscando ali o jogador que é o Guilherme. Chega sem brincadeira nenhuma ali o Bidu, põe a bola para fora. Lateral no campo intermediário de ataque para a equipe do Vitória fazer a cobrança. Já tá ali o Raul Prata, toca a bola ali com o Guilherme, travado pelo Índio, e recupera ali a bola a equipe do Guarani, tentando sair jogando ali o Júlio César, mas a bola saiu do seu domínio, saiu em lateral, mais um lateral para a equipe do Vitória, que sai jogando no campo defensivo aqui no círculo central com o jogador que é o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo toca a bola com o Pedrinho, aqui do lado esquerdo ele recua a bola ali de novo com o Gabriel Bispo, ele toca a bola com o João Pedro com o Gabriel Bispo, recua a bola para trás com o jogador que é o João Vitor, sai jogando do outro lado com o Marcelo, o capitão, vem descendo ali, o homem parece o Falcon, o zagueirão do Vitória, o capitão aí, para quem lembra do Falcon, parece ele, hein? Lá vem descendo aqui pelo lado esquerdo o Pedrinho fez um recuo de bola tocando aqui atrás com o Gabriel Bispo, ele recua mais atrás ainda com o João Vitor toca aqui no lado já do campo de ataque com o João Pedro trabalhando, vem descendo ali a equipe do Vitória, sem pressa nenhuma, a marcação do Júlio César em cima dele, ele faz um recuo de novo com o zagueirão João Vitor toca a bola pro Falcon, grande Marcelo, capitão. Agora, ô Girelli, não parece o Falcon, não? Muito, Anderson, muito, da nossa geração, né? O garotado que deve estar acompanhando a gente, o que o Anderson está falando? Eles não estão entendendo o Anderson. Falcon era um boneco, né? Barbudo lá, que a galera, os meninos tinham aí, tinha de helicóptero, tinha de fantasiado do exército, Falcon, pra quem lembra, vai lembrar, vai olhar pro Marcelo e vai lembrar do grande Falcon. Vem nessa equipe do Guarani, trabalhando com o Pablo, chega David, de qualquer maneira, põe a bola pra fora, lateral no campo intermediário de ataque, buscando ali o Davó parou, fez ali, chegando de qualquer maneira, o zagueirão João Vitor, sem brincadeira nenhuma, botando a bola em lateral, quase ali no escanteio ali do campo de ataque da equipe do Guarani. Fez a cobrança o Pablo tocando a bola com o Bruno Sávio recuando ali a bola com o Pablo tentando tocar a bola com o Júlio César, descendo ali o Guarani com o Pablo com o jogador que é o Davó parou, fez a tabela com o Andrigo, bateu pro gol, segura firme o goleirão Ronaldo, uma bela triangulação do ataque bugrino, Davó, Andrigo colocou na frente ali pro Davó, que ele chutou ali meio mascado, não teve a força certa para pegar ali, mas um belo ataque da equipe bugrina, né, Girelli? Bela triangulação, faltou um pouco de potência na finalização do Davó, né? Ele que já é a segunda vez que chega diante do goleiro Ronaldo, hein, Anderson? Exatamente, e vem a equipe do Vitória com o Gabriel Bispo, faz a virada de bola aqui do lado esquerdo com o Pedrinho, a marcação do Pablo em cima dele, tentou partir Pedrinho, leva melhor Pablo, chega sem brincadeira nenhuma, o zagueirão do Guarani chegou o Thales e põe pra fora e parece que sentiu ali o Thales, hein? Saiu com uma cara ali, sentiu o Thales ali na entrada que ele deu no chute pra fora, não sei não, hein?
Não sei não, o zagueirão do Guarani. Deu pra perceber na hora que ele sentiu, na entrada ali de bola que ele deu em cima do Pedrinho, ele chegando, né, botando a bola pra lateral, mas sentiu o zagueirão do muscular, Guarani. né, Anderson? Oi? E é muscular, né? Parece ser uma condição Ah, muscular. pelo que deu a entender ali, ele deu uma esticada na perna ali e deu uma sentida, viu? Ô Anderson, a gente havia comentado, as equipes voltaram com as mesmas formações, então os treinadores não mexeram, não fizeram o pit stop no intervalo, Anderson. Gostaram do que viram no primeiro tempo. E lá vem descendo a equipe do Guarani com o Andrigo. Vem descendo pelo lado direito, tem o Davó do seu lado. Andrigo de fora da área, bateu longe. Segura firme, Ronaldo. Que pique do número 10 do Guarani, chegou ali na frente, mas parece que chegou já meio cansado. O chute de perna direita que ele pegou ali não pegou tão forte, mas ainda assim levou perigo. Segurou firme o goleirão do Vitória, que sai jogando lá na frente com o David. David chega na marcação dele em cima do Thales. O David vai tentando lembrar, chega o Índio, toca a bola ali o Gabriel Bispo, chega Pablo Bonito, chega aí no domínio bonito ali, sai jogando, tocando a bola na frente com o jogador que é o Bruno Sávio, lado direito, fez o cruzamento na área, subiu o zagueirão Marcelo, providencial, corte, sai jogando a equipe do Vitória, trabalhando aqui agora com o Gabriel Bispo, tem um jogador que é o Soares do lado dele, ele toca mais ali no meio com o João Pedro recua um pouquinho a bola com o Gabriel Bispo sai jogando com o jogador que é o Guilherme, e ficou caído ali o jogador do Guarani, hein? Ficou caído ali, se eu não me engano é o Júlio César, não, é o Andrigo. É o Andrigo, tá caído ali, tá sentindo com a bola, ele tá com a mão ali mais ou menos no tornozelo esquerdo, caído ali o número 10 do Guarani, sentindo o tornozelo esquerdo dele ali, tomara que não seja nada, que é uma das grandes esperanças da equipe do Guarani para o torcedor bugrino, né, Girelli? Sim, Anderson, ele está sentindo o tornozelo ali, tomara que não seja nada pelos lados do Guarani, porque é um grande jogador, Andrigo, hein? Exatamente. Domingo tem mais jornada esportiva da Grigo. Domingo, a partir das 10h30, tem Brusque e Ponte Preta. Aqui na Web Rádio Grigo, no canal do Grigo. Você vai curtir tudinho junto conosco. Eu e Girelli vamos estar nessa de novo, né, Girelli? Ah, com certeza, Anderson. Estaremos, se Deus quiser, domingo, estaremos mais uma jornada. A segunda nossa na Série B, né, Anderson? Exatamente. Se Deus quiser, estaremos no domingo passando mais uma emoção para você nessa paixão chamada rádio, como eu sempre digo. Lá vendo essa equipe do Vitória, trabalhando aqui do lado esquerdo com o jogador que é o João Vitor, zagueirão, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca um pouquinho mais na frente com o jogador... Ô Girelli, o Giovanni deu uma passada aqui no estúdio agora, mas levei um susto, rapaz. Eu levei um susto que eu vou falar pra você. Eu perdi até o fio da meada que eu tava falando aqui, viu? Rapaz, isso apareceu do nada aqui. Lá vem essa equipe do Vitória, David explode no Thales, quase que chega a equipe do Vitória, sai jogando a equipe do Guarani com o jogador que é o Bruno Silva toca a bola com o Bruno Sávio, ele recua a bola com o Pablo, vem a marcação em cima dele ali, do jogador do Vitória, quase que perdeu a bola, perdeu? Quase não, ele perdeu a bola pro Soares, ainda assim conseguiu recuperar, a bola saiu no lateral para a equipe do Vitória, mas ficou caído ali o jogador número 10, o Soares, e o Girelli, o Soares tá caído ali, tá sentindo a entrada do Pablo em cima dele, por enquanto, eu acho que é aquela famosa migué, viu, Girelli? Porque ele já levantou ali agora e já tá pronto pro jogo de novo. Valorizando os dois camisa 10, né, sofreram em seguida as faltas aí, né, mas nada, não foi nada, tá tudo bem. E quando você quiser, Anderson, posso passar as opções para o Guarani e para o Vitória. Já passa rapidinho, o Girelli vem descendo a equipe do Guarani, chega o Davó, chegou em cima dele ali o jogador Gabriel Bispo, fez a falta em cima do Davó, se ele não faz a falta, o Davó ia ter um espaço longo para sair no caminho do gol, já cobrado com o Pablo tocando a bola com o jogador que é o Thales recua, toca a bola lá do lado esquerdo com o jogador que é o Carlão fazendo a sua estreia hoje, ô Girelli, e aí a estreia do Carlão, gostando ou não, por enquanto? Jogando futebol como a gente diria, né? Arroz com feijão, jogando simples, isso que importa. Está uma boa estreia, né? Ele que veio do Mirassol e está fazendo sua estreia, formado nas categorias de base do Corinthians, Anderson. Girelli, então manda lá o banco da equipe do Guarani. O Guarani tem Gabriel Mesquita, 27, Eliel, 36, Ludic, número 2, Tite, número 42, é zagueiro, Anderson. 35, Renan. 19, Caio.
o experiente bom de bola, Regis 78. Número 5, Pedro Acorce. 8, Tony. 9, Rafael Costa. E 7, Matheus Souza, Anderson. Lá vem a equipe do Guarani, Bruno Saiba vai chutar pro gol. Chegou prensado ali, ele chutou prensado, chutou pra fora. Em tiro de meta para o goleiro Ronaldo fazer a cobrança. E tudo começou enquanto você estava passando a escalação do banco de reserva da equipe do Guarani, ô Girelli. O Pedrinho saiu jogando, ele foi fazer uma inversão de bola pro zagueirão Marcelo, tocou muito mal na bola, a bola saiu no lateral e quase que o Bruno Sábio chega. Mas a equipe do Guarani vem descendo, olha o zagueirão Thales dando uma de centroavante, ele toca a bola com o Andrigo buscando, que enfiada de bola ali, agora sim era o Júlio César, ele enfiou a bola pro Andrigo, mas tocou muito forte a enfiada de bola do jogador Júlio César. A bola saiu em tiro de meta. Você já pode emendar e falar aí pra gente, por gentileza, ô Girelli, as opções do banco do Vitória. Vitória tem número 12, Lucas Arcanjo para a meta. Cedric, número 15, Roberto 13, Matheus Moraes 14, Pablo Siles 16, Bruno Oliveira 18, experiente Fernando Neto 17, 20, Igor Catatal e 19, Samuel Granada, ex-Fluminense. Tá aí, essas são as opções da equipe da rubro-negra baiana, a equipe do Vitória, que vem trabalhando no campo defensivo com o jogador que é o João Vitor. Ele toca a bola com o Gabriel Bispo, sai jogando ali. A equipe do Vitória ultrapassa ali aqui de gramado de perna direita. Ele faz a inversão de bola, buscando desse lado o Pedrinho. Mata no peito bonito, vem a marcação do Bruno Saiba em cima dele. Ele recua um pouquinho a bola com o David. Tem a marcação ali, agora era do jogador Bruno Silva. Ele fez o cruzamento na área, ficou fácil com o Bidu, que sai jogando com o Júlio César. Mas roubando a bola, não deu certo ainda. A bola sobrando com o Andrigo. Vem descendo a equipe do Guarani. Toca a bola aqui do lado direito com o Bruno Sábio, vem descendo a equipe do Guarani, vem a marcação em cima dele agora do jogador que é o David, ele toca a bola com o Davó, achou o Bruno Sábio dentro da grande área, tocando a bola, explode no zagueirão do Vitória. Pegou mal ali, pegou em lugares errados no zagueirão do Vitória ali, tá sentindo o João Vitor ali, hein? Poderia ter caprichado um pouco mais nessa jogada o Bruno Sábio, viu, Girelli? Poderia sim, Anderson, está sentindo, pegou nas partes baixas do atleta do Vitória, Anderson. Exatamente, tá sentindo ali o zagueirão do Vitória, viu? O segurou ali e pediu atendimento médico para a arbitragem. Só quem já levou que sabe o que é isso daí, viu? É isso daí. Vamos ver aqui, você que está participando pelo canal do Grigo, vendo essa transmissão, a jornada esportiva da Grigo, mande a sua mensagem, diga de onde você está participando, de que cidade, da onde você está interagindo com a gente aqui, e também quem que você acha que vai sair vitorioso dessa partida aqui de Guarani e Vitória, por enquanto, 1-1, tudo igual, aqui no Estádio Brinco de Ouro. Você ouviu o toque aí da Web Rádio Grigo, o tempo e placar da partida para você. Jogados 12 minutos e 50 segundos desse primeiro tempo, o placar tá assim por enquanto. Guarani 1. Vitória. Vitória também, lá vem descendo a equipe do Vitória, se enroscou todo lá com o zagueiro Carlão, Samuel caiu no chão, o juiz mandou continuar. A equipe do Guarani sai jogando com o Bruno Silva toca a bola com o Bidu parou, olhou, segurou a bola, faz um recuo atrás com o Carlão, tem o jogador Thales do lado dele, ele toca a bola, prefere aqui do lado direito com o jogador que é o Pablo, quase que o Pablo deixa a bola escapar em lateral, mas ele segurou bem, faz um recuo de bola com o Thales toca um pouquinho mais do campo defensivo com o Carlão rola lá do lado esquerdo com o Bidu, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, tem Bruno Silva do seu lado, ele tentou lá na frente, a bola passou, toca a bola pro Andrigo tentou enfiar a bola pro Júlio César, chega, a bola escapa demais, mas o Júlio César recupera, toca a bola com o Bidu, faz o cruzamento na área, tira de qualquer maneira, Pedrinho! Põe a bola para escanteio, perigo, quase que o Guarani chega, Girelli, no ataque ali, numa triangulação do Andrigo, ele tocou a bola com o Júlio César fez um recuo, o Bidu bateu uma pancada de um cruzamento, o Pedrinho tocou a bola, e vou falar para você, hein, correu o risco de botar essa bola, fazer um alto gol. Daqui a pouquinho você comenta esse lance, o Rodrigo já fez a cobrança de escanteio, a bola sobrando com o Júlio César, partindo ali do lado esquerdo, vai fazer o cruzamento, cruzou, pegou mal na bola, a bola sai em tiro de meta para a equipe do Vitória. Uma paulada do Bidu no cruzamento, né? Coragem do Pedrinho botar o pé na bola ali, né, Girelli? É um perigo, como você mesmo citou, Anderson, poderia fazer um alto gol, e por pouco, né?
Na minha opinião, estava de frente pro gol, né? O Andrigo poderia finalizar, né? Estava mais de frente, poderia sair um lance muito mais perigoso. E só retrocedendo uma jogada, o Anderson, eu não sei o que você pensa sobre isso. Na hora passou um pouco batido, mas eu não me esqueci, não. Naquela jogada no meio do campo que o Andrigo fez a jogada que saiu, o goleiro Ronaldo saiu e defendeu, Gabriel Bispo fez uma jogada, né, e deu vantagem à arbitragem, né? Jogada para amarelo, né? Poderia ser expulso, né? Também concordo com você, viu, Girelli? Ele é bem lembrado. Bem lembrado mesmo. E vem descendo a equipe do Guarani, o Davó vem aqui no campo defensivo, tentando fazer o cruzamento lá do outro lado pro Bruno Sávio, chega o Pedrinho, leva melhor, mas o Bruno Sávio recupera a bola, toca a bola com o Pablo, que sai jogando no campo defensivo com o Thales. Thales na linha intermediária de defesa do Guarani, rola a bola com o Carlão tem o Bidu do seu lado, ele tenta lá na frente, ele tocando a bola com o Júlio César matou, vem descendo a equipe do Guarani, tem espaço para sair jogando, tem o Bruno Silva do seu lado, ele vem descendo o Júlio César, leva melhor ainda, tentou fazer o toque, a bola interceptada pelo João Pedro, mas recupera a equipe do Guarani, vem descendo o Pablo com o Bruno Sávio tentando buscar ali o Júlio César, chega o Pedrinho, leva melhor, sai jogando tranquilo, e o Júlio César ficou bravo ali com o Bandeira pedindo o toque de mão do Pedrinho, mas o Bandeira não deu absolutamente nada, sai jogando a equipe do Vitória com o João Pedro, ele toca a bola com o Samuel, que levou a melhor, devolvendo a bola ali agora com o jogador que é o João Pedro parou, fez a fita em cima do Pablo, tem muito jogador do Guarani, ele recua um pouquinho a bola com o Soares devolve a bola com o João Pedro parou, abriu espaço para bater de perna direita, ele prefere a bola com o Samuel, ele se bateu pro gol! Inacreditável! O chute de pé esquerda do Samuel simplesmente arrancou mais um pouquinho de tinta do poste ali, do poste esquerdo do goleirão Rafael Martins. Quase que o Vitória chega no segundo gol, Girelli. Por pouco e muito pouco, Anderson. Mais uma finalização de fora da área. Por pouco. A bola tinha endereço certo, mas que bom para Rafael Martins, hein? Vou falar pra você. E vou falar uma coisa, hein? Eu falo que tira a tinta do poste. Olha, vou falar. A equipe do Guarani vai ter que precisar dar um retoque de tinta nas dois postes ali, porque hoje, vou falar pra você, teve pelo mínimo 3 lances aí que levaram muito perigo. Tá caído ali, levou amarelinho o jogador do Guarani, o Carlão. Carlão chegou, não, foi o Thales, ele chegou muito ali firme no jogador Samuel e amarelou pro jogador número 3 do Guarani, o Thales, o Girelli. Cartão justo, né, Anderson? Uma chegada forte, né? Aquela, como a arbitragem costuma dizer, excesso, né, de força, né? Então matou a jogada, cartão amarelo. Agora as duas equipes, até nisso, né? Um atleta para cada lado. Tá empatado também. Amarelo. O Gabriel Bispo e o Thales, né? 1-1 também, tá tudo disputado aqui. Nessa partida, início da Série B pro Guarani, início da Série B para o Vitória também, que vem trabalhando no campo defensivo com o João Vitor ali no círculo central, rola a bola aqui do lado esquerdo com o João Pedro parou, olhou, vem a marcação do Andrigo em cima dele, ele recua a bola um pouquinho com o João Vitor, bem, trabalhando ali, bem aonde começa o jogo o João Vitor, ele toca a bola com o Marcelo, vem descendo o capitão da equipe do Vitória ali pelo lado direito, de perna direita, faz inversão de jogo, tá buscando o Pedrinho, tira de qualquer maneira o Pablo de cabeça, a bola vai sobrando aqui fácil, não, mas estava marcado impedimento do ataque do Vitória, era o próprio Pedrinho que estava em posição de impedimento, então bola parada, bola pro Guarani sair jogando no campo defensivo. 18 minutos e meio jogados desse segundo tempo, por enquanto tá tudo igual, e aí, Girelli, tá na hora do Daniel Paulista mexer, tá na hora do Rodrigo Chagas também mexer, o que você acha? Aliás, tá mexendo, viu? Só cortando o que você tá falando, tá entrando Perfeito. O número 7 do Guarani, depois você confirma pra gente aí, ô Girelli, saiu o Bruno Sávio. Saiu o Bruno Sávio, eu acredito, vamos ver aqui. O número 7. Marcelo, né? Lá vem descendo a equipe do Guarani, Davó invadiu a grande área, chega a marcação do Marcelo em cima dele, leva melhor ali o capitão da equipe do Vitória, sai jogando firme com o jogador que é o David dá um toquezinho de calcanhar, chega Pablo, põe a bola pra fora, em lateral para a equipe do Vitória. Só confirma pra mim aí o número 7 do Guarani, Matheus Souza, perdão, Anderson. Matheus Souza, número 7. Isso. Matheus Souza no lugar do Pablo.
E aí, essa substituição no lugar do Bruno Sávio? Eu acredito que deve ser algum desgaste, né? Mas eu não mexeria no Bruno Sávio, que vem fazendo uma função muito interessante, abrindo espaço, buscando o jogo. Mas acredito, né, que deve ser a questão física mesmo, né? Ele que vem voltando de lesão, né, Anderson? Exatamente, disse tudo. Bruno Sávio voltando de lesão, então deve ter sentido um pouquinho o ritmo do jogo, que tá pegado. Com certeza. Que tá pegado. Entrou o Matheus Souza agora, a equipe do Guarani já fez a sua primeira alteração. A equipe do Vitória vem trabalhando com o Pedrinho tocando a bola ali com o jogador que é o João Pedro perdeu a bola, mas recupera rapidinho, mas a bola chega com o Pablo, que sai jogando com o jogador Bruno Silva. Bruno Silva parou, fez o rodopio, levou melhor, tocando a bola com o Andrigo tentando buscar ali o Matheus Souza, levou melhor o Andrigo, toca a bola com o Davó, vem descendo a equipe do Guarani, ele rola aqui do lado direito com o Matheus Souza, a marcação em cima dele era do João Vitor, ele chutou em cima do João Vitor, mas a bola sobra ainda com o Matheus Souza, passando ali o Pablo, ele recola, toca a bola com o Pablo, tenta fazer o cruzamento, chega João Vitor mais uma vez, intercepta a jogada e põe a bola em tiro de canto, escanteio para a equipe do Guarani. Escanteio para a equipe do Guarani, 20 minutos e meio jogados desse primeiro tempo de jogo. Quem sabe o Guarani faz o vira-virou agora, Girelli. A bola aérea do Guarani é muito forte, né? Na primeira etapa, o próprio Thales trouxe muito perigo, né? E mais uma vez, vamos ver, Anderson. Vai fazer a cobrança de escanteio ali a equipe bugrina. Vem pra bola Bidu, vai bater fechado agora de perna esquerda, hein? Ele virou o lado, geralmente é o Andrigo que bate desse lado, mas vai bater o Bidu. Perna esquerda na bola, fez o cruzamento, sobe Ronaldo, tira a bola sobrando ali com o Júlio César, bateu pra dentro da área, sobrou com o Davó, chega a zaga do Vitória, de qualquer maneira faz o corte e toma o contra-ataque agora a equipe do Vitória, vem descendo com o jogador Guilherme, tem o jogador David desse lado, vem chegando também, que bonita jogada ali do Bruno Silva, que chegando, recupera e larga o contra-ataque da equipe bugrina com o Andrigo. Andrigo vem descendo, toca a bola com o Bruno Silva, mas o Bruno Silva fez um corte agora que eu vou falar pra você, hein? Sensacional! Vem descendo a equipe do Guarani com o Júlio César toca a bola lá do lado esquerdo com o jogador que é da Davó parou, olhou, faz um recuo de bola com o Índio parou, Bidu acha a bola, Júlio César tá sozinho daquele lado, bateu uma rosca na bola, bateu mal, tira o Marcelo de qualquer maneira, mata no peito o Bruno Silva, ainda o Guarani tenta o ataque, vem descendo a equipe do Guarani com Bidu com o Júlio César parou, ameaçou cruzar, bateu pro gol, a bola passa raspando o poste direito de Ronaldo, mas o Júlio César atrevido, hein? Meteu um chute ali que quase o Guarani chega no segundo gol, Girelli. Perigosíssimo chute, né? Um atleta, pelo menos no Campeonato Paulista, muito criticado pela torcida bugrina, mas que começou muito bem a Série B, Anderson. Tá bem no jogo mesmo o Júlio César, viu, Girelli? E vem descendo a equipe do Vitória, olha o Soares, deu um balãozão buscando aqui o David desse lado, fez a falta ali o Pablo, Pablo, não adianta reclamar não, que agora até eu daqui vi. Falta em cima do David, jogador número 7 do Vitória, falta que vai levar perigo para a meta do goleiro Rafael Martins, viu, Girelli? Falta sim, bola perigosa, essa bola que é muito perigosa para o goleiro, né, Anderson? Que ela é frontal, né? Às vezes um leve desvio acaba complicando a vida do goleiro, hein? Exatamente. Aliás, eu achei uma falta até desnecessária do Pablo agora, viu? Ele foi muito precipitado na jogada ali em cima do David. E com falta certeza. Que a equipe do Vitória, tá ali o Soares, tá ali o número 10 da equipe do Vitória, que deu uma sumidinha agora no segundo tempo, hein? Mas é ele que vai colocar essa bola dentro da grande área. O técnico Rodrigo Chagas fala alguma coisa para ele ali, ele balança a cabeça dizendo, concordando com o técnico. Vai vir bola na área do Guarani. Tá ali Rodrigo Chagas, tem um homem na barreira, o Matheus Souza só. Partiu perna esquerda, bateu pro gol, tira Pablo de qualquer maneira, a bola sobra com o Matheus Souza. Ele busca o Andrigo, chega de qualquer maneira ali agora o João Pedro. Ele toca a bola, toca com o David tentou buscar o Soares, chega o Pablo, intercepta a jogada, sai jogando a equipe do Guarani. Sai jogando a equipe do Guarani com o Matheus Davó. Vem descendo a equipe do Guarani. Eu achei falta em cima do Davó, mas o Bandeira estava ali na frente, não deu nada, mandou seguir. O Guarani já recupera a bola com o Bruno Silva. Bruno Silva sai jogando lá do lado esquerdo com o jogador que é o Bidu. Tem Júlio César do seu lado, o Bidu bateu de longe. Ô Bidu, vou dizer uma coisa pra você, hein? Desse jeito aí, não tem jeito. Ele mandou quase pra fora do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vem substituição, acabei de falar que o Soares deu uma sumida no jogo. O Soares está deixando o gramado
Ô, Girelli, você vai confirmar para nós daqui a pouco a substituição? Tá saindo o Soares, número 10. Daqui a pouco a gente vê que ele tá entrando, número 18. Bruno Oliveira, Anderson. Bruno Oliveira, número 18. Bruno Oliveira entrando no lugar, então, do Soares. Número 18, vamos confirmar aqui, então. 18. Bruno Oliveira, 23 anos, que veio da Caldense, Anderson. É, cara nova na equipe do Vitória. Deu pra perceber que o Soares tinha dado uma cansada, né, Girelli? Cansou. Foi muito acionado. Foi muito belíssimo destaque da equipe do Vitória, né? É, e lá vem descendo a equipe do Vitória, interceptada, a bola sobra com o Andrigo, vem descendo ali pelo lado esquerdo, Andrigo fez bola, marcação do Raul Prata em cima dele, Andrigo parou, segurou, passou o Júlio César ali do lado, ele toca a bola ali com o jogador que é o Bidu, perde a bola, vem descendo no contra-ataque agora a equipe do Vitória, trabalhando ali com, opa... O juiz mandou seguir, não foi nada, a bola sobrando aqui desse lado com o jogador que é o David. David toca a bola ali no meio com o jogador que é o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira troca a bola com o Pedrinho. Campo intermediário de ataque, a Vitória recua um pouquinho ali a bola com o João Pedro. João Pedro toca a bola no círculo central com o Gabriel Bispo trabalhando a equipe do Vitória. Sem pressa nenhuma, 25 minutos, 40 segundos, tá tudo igual. Um pro Guarani, um também para a equipe do Vitória. Que bela bola jogada na esquerda, Pedrinho fez o cruzamento, tira Carlão de qualquer maneira, intercepta, manda o chutão para frente agora o Júlio César, mas chegando ali agora de cabeça o jogador que é reclamou muito ali o jogador do Vitória, o Gabriel Bispo, com o árbitro deixou quieto, hein? Cabia um amarelinho ali, não cabia não, Girelli? Olha, o Gabriel Bispo está fazendo hora extra, reclamando, uma falta anterior, já tem amarelo, contemporizando a arbitragem, Anderson. É, o senhor Rafael Carlos Salgueiro Lima, muito calmo, hein? Deixou passar, tranquilinho. Enfim, bola segue, vem descendo o Guarani, tocando a bola lá na frente com o Júlio César, chegando, Raul Prata fez a falta no campo intermediário de ataque, falta que vai vir bola alçada na grande área, não, já sai jogando rápido, sai jogando no campo defensivo com o Thales toca a bola com o jogador que é o Bruno Silva buscando o Andrigo toca a bola com o Davó, perdeu a bola pro Gabriel Bispo, lá vem descendo o contra-ataque agora com o João Pedro, tem tudo para tocar ali do lado direito com o jogador que é o Guilherme, ele toca a bola, outro sumido nesse segundo tempo, hein? Lá vem descendo o Guilherme, tocando a bola, fez a inversão de jogo, buscando desse lado aqui o David, vem a marcação em cima dele do Matheus Souza, o David tocando a bola, tocou no contrapé do Pedrinho, recupera a bola ali a equipe do Vitória, o Pedrinho faz o recuo de bola com o João Vitor no campo defensivo, trabalhando ali no círculo central com o Gabriel Bispo toca a acha do outro lado, Raul Prata, trabalhando já no campo de ataque, aqui do Vitória, lado direito, ele parou, recuou, toca a bola de perna direita com o jogador Marcelão, que faz um recuo pro goleirão. Amanhã, às 11 horas da manhã, Cartola dos Amigos, você não pode perder. Cartola dos Amigos, vamos escalar a seleção da Grigo, vai começar o Cartola dos Amigos. E outra, hein? Nós provavelmente já começa a primeira liga mata-mata, hein? Então você que gosta de Cartola, não perca. Vem descendo a equipe do Vitória, Pedrinho fez o cruzamento, tira Carlão de qualquer maneira, ia fechando o Samuel. Corte providencial do zagueirão do Guarani, quase que o Vitória chega, é lateral pro Raul Prata, ele parou, segurou, mas vai ter mais substituição ali pelo jeito. Agora vai entrar dois. Vai entrar o Rafael Costa, o número 9, e o 78 também. Tá saindo o número 10, Andrigo, para a entrada do Rafael Costa, viu, Girelli? Sim, mexe, sai Andrigo, vai trocar um meia por outro, né? Vai trocar um meia por outro, vai entrar Rafael Costa e vai sair, vamos ver aqui. Acredito que seja Matheus Davó, né? Mas vamos ver aqui que o treinador, se o Guarani pretende fazer. Vem descendo a equipe do Vitória, tentando chegar ali, saiu, ficou sentindo o jogador do Vitória ali caído. O jogador mandou continuar, mas tá caído ali o jogador do Vitória, ali agora sim, tá caído ali o Guilherme. Tá caído, parando a jogada, ele ficou sentindo muito o pé esquerdo ali, viu, o Girelli? Sim, houve um choque ali, né? Ele sentiu, parou a jogada ali, né? Só apenas de informação, Anderson, o Rafael Costa, né? O Davó saiu para entrar no Regis, né? Apenas um dado estatístico. Então ele não mexeu muito na estrutura tática da equipe, não, né, Anderson? E mantém. Só confirma para mim, por gentileza, o Girelli, o número do Regis. Número do Regis? Número sugestivo, hein, Anderson? 78.
Pra torcida do Guarani, adora esse número 78. Então tá aí, trocou o Regis, trocou o Rafael Costa, tirou o Davó, tirou o Andrigo. A equipe do Guarani taticamente não muda muito não, mas é sangue novo. Lá vem descendo a equipe do Vitória, trabalhando com o jogador Bruno Oliveira. Bruno Oliveira parou, rola a bola com o jogador que é o Guilherme. Guilherme toca a bola com o Bruno Oliveira de novo. Ele toca a bola do outro lado ali com o Raul Prata. Ele tentou fazer o cruzamento na área, subiu de cabeça ali o Guilherme. Chega na moral, de peito. O Carlão recua a bola pro Rafael Martins, que sai jogando ali com o Regis. Uma bola perigosa. Vem buscar aqui o Rafael Costa. Chega Marcelo, de qualquer maneira leva melhor. Sai jogando a equipe do Vitória com o David. David faz um recuo um pouquinho aqui do lado esquerdo com o Pedrinho. Pedrinho buscando, toca a bola no círculo central ali com o zagueirão. Capitão Marcelo. Ele acha lá na frente o Bruno Oliveira. Passando o Samuel. Chega Regis. Sai jogando. Já sofre a falta. Sofre a falta ali, era o zagueirão Carlão que levou a melhor, sofreu a falta, que saiu jogando rápido, o jogador do Vitória ficou parado ali na frente. Tá certinho, né? 30 minutos jogados desse segundo tempo de jogo. Daqui a pouco o placar para você. Daqui a pouco o placar para você aqui na Web Rádio Grego. O Guarani sai jogando ali no campo defensivo, dá tempo. Vamos falar o placar agora, por que não, né? Como eu disse, 30 minutos e meio jogados desse primeiro tempo. O placar tá dessa maneira. Guarani. Vitória. Vitória. O Vitória também tem um. E lá vem descendo a equipe do Guarani com o Regis. Regis toca a bola com o Bidu. Bidu trabalhando, fez o cruzamento, tentou fazer a inversão de jogo. Era a bola aqui pro jogador do Guarani. Quem estava descendo ali era o Pablo. E o jogador agora do Vitória caiu ali também e levou o amarelinho já o Regis, viu, o Girelli? O Regis acabou de entrar, fez a falta ali em cima do David e levou o amarelinho já o número 78 do Guarani. Sim, Anderson, deu um pontapé, né? Então parou o contra-golpe, uma falta, digamos, providencial, né? Nesse sentido, e tomou um cartão amarelo corretamente. Falta que a equipe do Vitória sai jogando aqui no campo defensivo com o João Vitor. João Vitor, Girelli, 31 minutos e 40. E aí, cabe gol ainda? Cabe, né? Placar em aberto, o jogo em aberto ainda, né, Anderson? Sobre a mudança do Guarani, não muda a estrutura do time, mas muda no seguinte: o Davó é um jogador mais de velocidade, já o Rafael Costa um jogador centralizado que vai prender mais os zagueiros, hein, Anderson? Sim, e o Regis, eu vou dizer pra você, hein, o Regis é um excelente jogador também, mas eu acho que ali, olha aí a equipe do Vitória saindo jogando errado, chega Índio, tentou recupera agora, a bola cai com o jogador que é o Pablo. Pablo tentou sair jogando, o João Pedro intercepta a bola, mas sai em lateral para a equipe do Vitória, que vai fazer mais uma mexida, vai entrar o número 20, saindo o Guilherme, número 11, entrando o número 20, o Girelli. Igor Catatal vai entrar agora pelos lados do Vitória, Anderson Luiz. Igor Catatal, camisa... Catatal. Isso, Igor Catatal, número 20. 25 anos de idade, Anderson. O Guilherme, pelo jeito, também deu aquela cansada. 25 anos entrando aí, Igor Catatal, no lugar do Guilherme. Mais uma mexida da equipe do Vitória. E a equipe do Guarani vem descendo com o Bidu. Lá do lado esquerdo, ele recua um pouquinho a bola com o Carlão. No campo defensivo, campo intermediário de defesa do Guarani. Sai jogando aqui do lado direito agora com o Pablo. Pablo parou, olhou, toca de perna direita, achou o Regis. Vem descendo a equipe do Guarani, vem a marcação do João Pedro em cima dele. O Regis tentou sair jogando, estica a bola ali o Gabriel Bispo. Tentando sair jogando de novo. Quase chega Pedrinho. Tira de qualquer maneira, a bola sobra para Raul Prata, ele toca na frente, a bola sobra com o Bidu, Bidu recua, toca a bola ali no meio de campo com um jogador que é o Matheus Souza tentando sair jogando, fez o cruzamento, o Júlio César cruzou mal, tirando a zaga, a bola sobra ali com o Bruno Silva, toca com o Regis, chega Marcelão, o xerifão lá atrás, tira de qualquer maneira, a bola sobra ainda com o jogador Bruno Silva toca um pouquinho forte com o Pablo recupera, toca a bola, vem a marcação em cima dele do David, o Pablo recua, a bola abre a perna, o Thales deixa passar com o Rafael Martins, que já sai jogando do lado esquerdo com o Carlão. Domingo, 10h30 da manhã, tem mais uma jornada esportiva da Grigo. Primeira rodada para Ponte Preta e Brusque e Ponte Preta. E você vai curtir toda a emoção aqui no canal do Grigo, na Web Rádio Grigo. Toda a emoção de Brusque, Ponte Preta, estreia da Macaquinha na Série B, estreia do Brusque também. Vem descendo a equipe do
do Vitória, chega, Thales de qualquer maneira, põe a bola pra frente, buscando o Rafael Costa, chegando ali, o João Vitor leva melhor, sai jogando ali a equipe do Vitória, já erra o passe, a bola sobra com o Bidu, Bidu toca a bola com o Júlio César faz a finta, leva melhor, tentou tocar a bola mais na frente, ameaçou dar um chutão pra frente, ele preferiu o Bruno Silva do seu lado, que sai jogando com o Thales toca a bola aqui no círculo central, bem na linha que divide o gramado com o Pablo recua ali com o Thales com o Carlão com o Bidu, a equipe do Guarani vai tocando no campo defensivo, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo a equipe do Guarani, vem a marcação em cima dele ali do Samuel, o Bidu faz o rodopio, dá aquele break, segura, toca um pouquinho mais a bola atrás com o Bruno Silva, que toca mais atrás com o Carlão toca bem no círculo central com o Regis, lá vem descendo a equipe do Guarani, praticamente 20 jogadores no campo de ataque do Guarani, lá vem descendo o Pablo tentando fazer a jogada de efeito em cima do David, sai jogando o Pedrinho, faz a falta Pablo, fez a falta, a bola só marcada lateral, e vai ter, mexe no Guarani de novo, vai sair no Guarani, eu acho que, bom, vamos ver se é no Guarani, deixa eu confirmar direitinho aqui, mas tô achando que é o Guarani que vai ter o mexe, hein. Tony vai pro jogo, Anderson. Tony, camisa número 8, e vai sair o camisa número 23 do Guarani. Sair no Índio. Correto. Entrando o Tony, número 8, saindo o Índio, entrou o Renanzinho também, parece, né? O 35. Renanzinho, 35, saiu camisa número 94 da equipe do Guarani, Anderson. Renanzinho, saiu Júlio César, que tava bem no jogo, hein? Tava bem, deve ter cansado, vai também. ser grande destaque, hein? Grande destaque do jogo aí, Júlio César também. Jogou bem mesmo, Júlio César, entrou o Renanzinho, menino Renanzinho, lateral para a equipe do Guarani, aqui do lado direito, bate Pablo toca a bola no meio de campo com o Tony, primeira participação do Tony, mas vai ter mexida na equipe do Vitória também, tá saindo o número 9, Samuel, a gente já vai confirmar, entrando o número 9, saindo Samuel, entrando 19, número 19. Samuel Granada. Sai um Samuel e entra outro Samuel. O que entrou Samuel é Granada? O Granada. Tá a fim de explodir a zaga do Guarani, o Rodrigo Chagas. Teve mais substituição, daqui a pouco você confirma pra gente. É lateral para a equipe do Guarani, campo de ataque. Quase ali perto da bandeira de escanteio. Bateu o Pablo, tocando a bola com o Regis. Chega João Pedro na marcação dele. Tira João Vitor, mas sobra a bola ali com o Bruno Silva. A bola sobra de novo agora com o jogador Gabriel Bispo, que põe a bola pra frente. Sobrando com o Carlão. Ele toca a bola de cabeça. Chega o Bruno Oliveira, tenta levar melhor agora. A bola sobra com o Tony. Vem descendo a equipe do Guarani. Ali no círculo central. O Tony tentou achar o Rafael Costa tocando muito forte. A bola sobra fácil pro goleirão Ronaldo. Teve mais uma substituição, não teve não, o Girelli? Daqui a pouco você confirma. Ou já confirmar, Anderson. Já tem na mão aí? Pode falar. Já. Sai João Pedro, número 8, entra 17, Fernando Neto. Fernando Neto no lugar do João Pedro. Fernando Neto. Correto. Aqui então. Entra o experiente jogador Fernando Neto, 28 anos. 28 anos, olha aí, hein? E trabalhando a equipe do Vitória com o jogador que é o David, ele faz a inversão de jogo, matou bonito no peito o jogador que é o Raul Prata. Raul Prata toca a bola, toca com a linha com o jogador que é o Igor Catatal. Igor Catatal buscando, Raul Prata, a bola saiu, o juiz, o Bandeira tá dando lateral para a equipe do Vitória fazer a cobrança. Agora várias mexidas. Vamos ver o que vai dar agora. 37, quase 38 jogados. Toca Igor Catatal, chegando ali bonito. Chegou ali o jogador do Guarani, o Renanzinho, bateu no pé do Raul Prata, a bola saiu para fora em lateral. Campo defensivo pro Guarani, que o Bidu vai fazer a cobrança. E essas mudanças aí, o Girelli, alguém tá querendo defender? As equipes continuam no mesmo padrão tático? E aí, o que você acha? Padrão tático, na verdade, Anderson, o padrão tático é um pouquinho diferente. O Guarani está no 4-4-1, né? Já o Vitória no 4-2-3-1, né? E com relação à equipe do Guarani, ele mudou, ele recompõe a questão da velocidade, né? Com o Renanzinho, que é um jogador muito jovem, né? E de muita velocidade, né? Porque o Davos estava um pouco cansado também, né? Sentiu o desgaste do jogo, né? E a equipe do Vitória só aguardando o contra-ataque, né? Buscando o contra-ataque e também esse meio-campo, o Fernando Neto, para dar um pouco mais de experiência, né? E o resultado não é ruim para o Vitória estreando. E para o Guarani, tudo é em casa, mas assim, não é com resultado ruim, não. Mas
em casa, nós sabemos que tem que vencer, né? O campeonato já começou. E lá vem descendo a equipe do Vitória com o Raul Prata, vai fazer o cruzamento, chega Bidu, de qualquer maneira põe a bola para escanteio. Escanteio que favorece para a equipe do Vitória, 39 minutos, 18 segundos, segundo tempo de jogo, escanteio, vai vir bola na área da equipe do Guarani, vai vir de pé na esquerda, cruzando a bola na área, bateu fechado, tira ali o Bidu de qualquer maneira no primeiro pau. Um lance perigoso, bateu muito fechado ali o jogador do Vitória. Se eu não estou enganado, quem bateu ali foi o Bruno Oliveira, bateu essa bola fechada demais. Um corte providencial do Bidu e vem de novo, vem mais uma bola fechada, chegou Rafael Martins, não segurou direito, mas a bola sobra com o Pablo, sai jogando do lado direito. Ô Rafael Martins, segura essa bola aí, meu jovem. Ele tenta fazer a inversão de bola ali, buscando o jogador do Guarani, o Renanzinho, mas chega a zaga do Vitória, tira de qualquer maneira, a bola sobra agora com o jogador que é o Igor Catatal recua a bola com o jogador Marcelo vem buscar aqui o Fernando Neto bem no círculo central, toca a bola na esquerda com o jogador que é Pedrinho, vem a marcação em cima dele do número 7 ali, o número 7, só confirmam pra mim, o número 7 do Guarani, Número 7 do Guarani, Anderson. Matheus Souza. Exatamente. Matheus Souza. A equipe do Vitória vem descendo, tira de qualquer maneira o Pablo. Dá um chutão pra frente, a bola sobra no campo defensivo com o Matheus, com o Marcelo, o capitão, que sai jogando com o João Vitor. 40 minutos e meio jogados desse segundo tempo. Por enquanto tá tudo 1-1, vem Fernando Neto toca a bola com o David, recua lá atrás mais uma vez a equipe do Vitória com o João Vitor. Trabalhando no campo defensivo, a equipe do Guarani também dá uma afrouxada na marcação ali no campo ofensivo, tá o Regis e o Rafael Silva ali, mas eles não dão aquela pressão e a equipe do Vitória sai jogando lá na frente, buscando o Bruno Oliveira, chega Carlão de qualquer maneira, sai jogando com o Bidu, quase que o Vitória tem um bom contra-ataque, o Bidu dá um chutão na frente, buscando o Regis, que toque bonito, vem dessa equipe do Guarani, se ganhar leva perigo, ganhou o Regis, vai fazer o gol, bateu, inacreditável! Um chutão do Bidu na frente, a bola sobrou com o Regis, que levou na frente e ganhou do zagueirão João Vitor. O goleirão Ronaldo saiu, o Regis deu um totozinho por cima, a bola caprichosamente passou por cima do gol. Quase o virou do Guarani, Girelli. Justamente, Anderson, um belíssimo lançamento, foi um lançamento de Bidu. Regis saiu de frente, passou um pouquinho da bola, era a única opção, fechou muito bem o gol, o goleiro Ronaldo, e por pouco, muito pouco, hein, Anderson? E era o gol que ia, com certeza, sacramentar um resultado positivo pro Guarani, hein? 42 minutos jogados, mas faltou muito pouco. O torcedor do Guarani, tenho certeza que deu o pulo no sofá agora comemorando o gol, viu? Se tivesse na arquibancada, o tobogã tinha tremido, Girelli. Tinha sim, Anderson, um belíssimo lançamento, como eu disse, né? Belíssimo lançamento do Bidu, que é uma realidade no Guarani, Anderson. Isso. Exatamente. Tomara que termine o campeonato pelo Guarani, né? Porque eu não sei não, hein? Um jogador aí que tem um belo futuro, já teve até assuntos aí tempos atrás que o Palmeiras teve interesse nele, né? E sai jogando agora justamente errado o Bidu, a bola com o Gabriel Bispo, ele toca com o Fernando Neto toca na direita com o Raul Prata, vem a marcação em cima dele do Renanzinho, Raul Prata recua um pouquinho a bola com o Marcelo, o capitão sai jogando do outro lado com o João Vitor para, toca a bola, rola a bola com o Bruno Oliveira parando, vem a marcação do Regis em cima dele, disparou o Fernando Neto, recebeu lá na frente, vem a marcação, mas foi muito forte, a bola saiu em tiro de meta pro Rafael Martins fazer a cobrança. Não se esqueça, se você quer ser um colaborador da Web Rádio Grego, ter a sua marca nas nossas transmissões, nas nossas redes sociais, poxa, entre em contato com o 1999173 e seja mais um amigo colaborador da Rádio Grego, a rádio dos amigos. E a equipe do Guarani tenta de qualquer maneira chegar ao gol da vitória, vem descendo o Regis, faz a finta, dá para disparar pro gol, adiantou demais, a bola sobrando ainda ali com o Renanzinho, faz o corte, parou, bateu de perna direita, estoura no Raul Prata, a bola sobrando ali com o Regis, bateu para fora.
Mais uma chance desperdiçada pelo ataque bugrino. O Regis tentou pegar ali, meio caído, chutou, a bola saiu. Sem perigo para o goleiro Ronaldo. Mas foi um lance bacana da equipe do Guarani. Em 44, o Guarani chegou mais uma vez, Girelli. Mais uma vez chegou, desequilibrado na jogada, né? Essa finalização deveria ser já no primeiro lance, né, Anderson? Que demorou um pouquinho, mas mesmo assim, improvisou ali, a bola não trouxe muito perigo, mas muita criatividade do Regis na finalização, né? É exatamente isso que o Girelli falou, faltou um pouquinho ali, opa! O Pedrinho deu uma entrada feia ali no Matheus Souza, o juizão botou a mão no calção, é vermelho que vai sair, hein? Vai sair vermelho pro Pedrinho. O time do Vitória fecha ali. Vamos ver. Chamou de lado o Pedrinho. Vermelhou pro lateral esquerdo do Vitória. Tomou vermelho aos 45 do segundo tempo o Pedrinho, Girelli. Anderson, foi uma jogada muito forte, né? Muito forte. E o árbitro não titubeou. Interpretou rapidamente a jogada. Cartão vermelho. Ele entrou com uma força desproporcional ali, sim, né? Sim. Foi uma entrada totalmente imprudente do lateral da equipe do Vitória, que deixa aí o Vitória tanto com... por cima ou por baixo, né, Anderson? Exato. Foram duas vezes, né? Você notando aí no replay aí, por cima e por baixo também, né? Às vezes muitos né, torcedores, nossos companheiros, tem que matar o jogador para ser expulso? Não, né? Eu acho que porque às vezes o jogador não rola, não encena. O jogador do Guarani não ensinou, mas foi uma entrada forte. Muito eu forte. creio que o árbitro interpretou corretamente. Um lance bom para MMA. Lá vem descendo a equipe do Guarani, chega Matheus Souza, perdeu a bola ali com o jogador Bruno Oliveira, vem descendo, a bola sai em lateral para a equipe do Vitória fazer a cobrança. 46, vamos até 49, viu, Girelli? É isso mesmo, você confirma pra gente? Correto, 49, 4 de acréscimo, Anderson. Que lua bonita, 4 minutos de acréscimo. Tentou sair jogando ali o Matheus Souza na pressa. O juizão, o senhor Rafael, segurou ali a cobrança rápida do Guarani. O Pablo pega na bola ali. Tem o Regis, ele prefere ali no meio de campo com o Bruno Silva. Tem bola no gramado ali também, mas já tirada pelo árbitro, a bola continua jogando, sai jogando o Guarani, vem descendo a equipe do Guarani com Tony parou, olhou, faz o cruzamento desse lado para o Regis, mata de perna esquerda, vem a marcação em cima dele do Bruno Oliveira, ele toca a bola um pouquinho para trás com o Pablo devolve a bola com o Regis, vem a marcação em cima dele, ele acha ali o Matheus Souza, tentou fazer o cruzamento, a bola bate, sai em escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O Gabriel Bispo ficou louco da vida ali, mas a bola bateu, meu jovem. Bateu, saiu pra fora, é escanteio pro Guarani aos 47 do segundo tempo, que o Regis de perna esquerda vai fazer a cobrança. Bateu o Regis de perna esquerda, bate no primeiro pau, tira de qualquer maneira o Fernando Neto. Chega ali o Pablo, recupera, toca a bola com o Regis, chega a marcação em cima dele ali. Do jogador David, o Regis levou a melhor, tentou tocar na frente ali pro Matheus Souza, ele não entendeu a jogada, quase que o Rafael Costa ainda consegue pegar essa bola aí, mas a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 47,5, Girelli, e aí dá tempo ainda? Tudo pode acontecer no jogo de futebol, Anderson, mas eu acho difícil, viu? Acho difícil, acho que as equipes também já estão, digamos assim, né, satisfeitas com esse empate, né? Acho que a equipe do Guarani não está tão satisfeita assim, né, por estar jogando em casa, um resultado que, teoricamente, perde 2 pontos na estreia do Guarani, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar no pós-jogo da Grigo, o Guarani e o Vitória fizeram uma boa partida no meu modo de pensar. Mas quem é o comentarista, quem analisa o jogo é o Girelli. Lateral para a equipe do Vitória fazer a cobrança no campo intermediário de ataque. Tá o Bruno Oliveira ali, bateu na frente, buscando ali o jogador que é o Samuel Granada. Samuel Granada tenta fazer o corte, chega ali de qualquer maneira o jogador do Guarani, põe a bola para fora. E mais um lateral para a equipe do Vitória. 48,5. É a última subida do ponteiro para terminar essa partida de futebol. Bateu lá dentro da grande área. Tira a zaga do Guarani de qualquer maneira. Ainda recupera ali o jogador do Vitória, o David. David parou, ele esperou a bola sair. E mais um lateral. Tá sem pressa a equipe do Vitória mesmo, viu? 48,50.
E tem mais um lateral, a equipe do Vitória toca ali na frente com o jogador que é o Granada. Ele tira a bola, sai perdendo, sai jogando o Tony. Vem no contra-ataque, será que dá mais um ataque pro Guarani? Sai jogando ali do outro lado com o Renanzinho. O árbitro vai passando ali pelo centro do gramado. O Renanzinho toca a bola um pouquinho mais atrás com o jogador que é o Tony. Tony faz a inversão de jogo, busca desse lado aqui o jogador que é o Matheus Souza. Passou o Pablo, o Matheus Souza segurou um pouquinho, tem Regis do seu lado, ele toca a bola pro Regis. Regis parou, inverte a jogada, toca do outro lado a bola com o jogador que é o Bidu. Bidu fez o cruzamento na área, tira João Vitor de qualquer maneira. Quando aponta o centro do gramado, apita o árbitro. E se ele apitou, mais uma partida de futebol terminou aqui na Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Primeira rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Aqui ficou tudo igual. Guarani 1, Vitória também 1. Alexandre Girelli. Anderson, nós acabamos de assistir um grande jogo de futebol, né? Como eu disse, né? Talvez eu não coloquei de forma correta, né? Satisfeitos no sentido, assim, pelo futebol demonstrado às equipes. Não, obviamente, o Guarani jogando em casa, né? Necessitaria dos 3 pontos, né? Para começar bem a competição. Mas deixa uma grande impressão o Guarani, deixa a torcida muito animada, a torcida bugrina, para essa Série B, viu, Anderson? Legal, Girelli, eu vou colocar uma vinhetinha aqui pra gente tomar aquele golinho de água e a gente já volta pro pós-jogo, com as notas do jogo, com o craque da Grigo, com o pé mole da partida, enfim, nota da arbitragem, a gente já volta rapidinho, rapidinho mesmo, eu vou ver uma vinhetinha aqui e a gente já tá de volta. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Eu adoro! Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, a voz da emoção. Que o negócio é assim, né, Girelli? Não dá nem tempo, não. É um golinho de água mesmo e já estamos de volta para esse pós-jogo de Guarani 1, Vitória 1. Antes das notas, Girelli, você falou, né? Você gostou da partida aí. Você falou que foi uma partida bacana no seu comentário, né? Logo ao término da partida. Mas eu gostaria que você desse aí um resumão, né, do que aconteceu nessa partida de futebol entre Guarani 1, Vitória também 1. Sim, Anderson, como eu disse, foi um jogo muito agradável, um jogo de muita velocidade, né, de passes de velocidade, né, ambas as equipes, né. A princípio, o Vitória no começo do jogo alongava muitas as bolas, né, mas depois também já começou a trabalhar um pouco mais, né? No cômputo geral da partida, 52% de posse de bola. Vou falar um pouco dos números rapidamente para o nosso ouvinte. 52% de posse de bola da equipe do Vitória, 48% da equipe do Guarani. 19 finalizações da equipe do Guarani e 9 do Vitória. Dessas finalizações, 5 para o gol do Guarani e 3 para o Vitória. Mas o número de Guarani, né, o que me surpreende também, é o número baixo de faltas. E você tem ideia quantas faltas o Guarani fez no jogo, Anderson? Não tenho, Girelli. Pouquíssimas, 8 faltas, né? Olha aí. Apenas 8 faltas, isso né? A equipe do Vitória, também um número baixo, se tratando de Série B, que a gente fala que é um jogo mais de pegada, um jogo mais, né, de contato, 13 faltas. Então, um jogo com poucas faltas, um jogo muito bem jogado, né, Anderson? Eu gostei demais. E a gente vai falar sobre também os destaques, né, das equipes aí, mas fica aí, pelos lados do Guarani, na minha opinião, um alento muito interessante, né, que a equipe do Guarani, nessa Série B aí, é difícil falar porque esse ano é um ano atípico, né, 4 grandes aí que caíram, né, que estão, né, times de capitais, né, fora do Nordeste, brigar pelo título. Mas a gente vai ver o desempenho do Guarani durante o campeonato, mas
mas a equipe do Guarani vai fazer um belo campeonato. Deixou uma boa impressão assim no primeiro jogo, viu, Anderson? Também gostei. Ô, Girelli, a gente vai então num toque de bola, eu e você. Claro. Você e eu e você, né? Nós vamos dando as notas aí, né? Para tirar uma média certinho. E como você já falou da partida, né, desse resumo da partida, a nota do jogo para você, Girelli? Nota 7,5, Anderson. Gostei do jogo, nota 7,5. As equipes procuraram jogar futebol, né? No finalzinho do jogo, um lance ali, nos dois finais, né, de cada etapa, né? Houve um pequeno entreveiro ali, mas as equipes buscaram sempre o futebol. 7,5, Anderson. Eu gostei bastante dessa partida também, viu, Girelli? Muita movimentação, muitos lances de gol, né? Lances perigosos, defesas, bolas que passaram raspando a trave. Enfim, os dois times procuraram realmente mostrar procuraram a vitória durante a partida. Eu vou dar uma nota 8,5 para ficar uma média 8 na partida aí, que eu achei que foi muito legal. Então, 7,5 a nota do Girelli, 8,5, média 8. Para você, melhor o primeiro ou o segundo tempo, Girelli? Eu gostei das duas etapas, Anderson. O jogo, no geral, eu acho que foi, tanto o primeiro tempo quanto o segundo, eu daria 50% nesse sentido. O jogo foi bom, foi bem disputado, os treinadores mexeram na equipe. Eu gostei demais do jogo, sim. Aí, foi igual na opinião do Girelli, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Eu vou ficar com você também, viu, Girelli? Apesar do primeiro gol ter saído os gols, né? Do primeiro tempo ter saído os gols, mas o segundo tempo foi muito movimentado também, então eu fico igual a você. Acho que os dois tempos, 50% cada um de bola bem jogada dentro do gramado. Vamos lá, então. Guarani, que jogou com o Rafael Martins, né? O Thales, o Carlão fez a sua estreia hoje. O Pablo, Bidu, aí o Bruno Silva, o Índio, o Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e o Davó. Aí entrou o Tony, Rafael Costa, entrou o Renanzinho, entrou o Matheus Souza, entrou o Regis. O time do Daniel Paulista, estreia do Daniel Paulista hoje. A nota do Guarani, o Girelli? Nota do Guarani, apesar do empate em casa, que a gente sempre está falando muito sobre isso, né? Eu daria uma nota 7,5 para a equipe do Guarani, pelo futebol apresentado, né? Nem sempre o resultado vem. Muitas vezes o resultado vem, a equipe é criticada, né? Nós mesmos, nós falamos muito sobre isso, a equipe do Guarani jogou futebol. Eu gostei da equipe do Guarani, sim, viu, Anderson? Eu gostei também, o Guarani fez uma bela partida de futebol, um resultado não muito bom por estar jogando em casa, né? Um empate logo na estreia, mas realmente, se o Guarani permanecer com esse estilo de jogo, né? O campeonato é longo demais, é a primeira rodada apenas, mas o Guarani tem chance de fazer um belo de um campeonato brasileiro da Série B esse ano, viu? Eu vou de nota 7 para a equipe do Guarani. Média aí de 7,25, então, para a equipe do Guarani. Passou de ano, né, Girelli? Passou bem, né? Passou bem, sim. Vamos lá, equipe do Vitória que jogou com Ronaldo, João Vitor, Marcelo, o Raul Prata, Pedrinho, que foi expulso na partida, né? No finalzinho da partida. Gabriel Bispo, João Pedro, Soares, o David, Guilherme e o Samuel entraram aí na equipe do Vitória. O Fernando Neto, entrou Bruno Oliveira, Igor Catatal e o Samuel Granada. O time do Rodrigo Chagas, a nota do Vitória, o Girelli? Vou seguir o mesmo critério, Anderson. A equipe do Vitória, mesmo jogando longe dos seus domínios, né? Mas buscou na proposta com velocidade, não se acanhou, não fechou, não jogou fechado, né? E buscando os contra-ataques, muita velocidade. Me deixou uma bela impressão. Gostei demais desse camisa número 10, Soares, de 23 anos apenas. Muito bom jogador, deixou uma bela impressão. Eu dou nota 7,5 para a equipe do esporte também. Da equipe do Vitória, para o esporte, né? Porque eu estava pensando aqui no Raul Prata. Sim. E outra, né? Parecido tudo, uniforme, tudo, o jogador que jogou.
Vale. Então, desculpa, 7,5 para a equipe do Vitória. 7,5 Então, também. eu vou seguir a minha nota também. Eu dou 7 para a equipe do Vitória, manter a mesma média, 7,25 que foi dada por Guarani, porque, assim como o Guarani buscou a vitória, a equipe do Vitória também buscou sair com os 3 pontos de Campinas do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Poderia até falar que levava uma leve vantagem em questão das nossas notas aqui, a equipe do Vitória, porque a trave, até a gente, na nossa transmissão, né, eu brinquei que o Guarani vai ter que dar uns retoques aí nos postes, né, porque... Algumas demão, né, Anderson? Hã? Algumas demão, né? Exatamente. Várias bolas ali tiraram tinta da trave. Então, mas eu vou ficar na média, vou dar 7 pro Vitória também, assim como dei pro Guarani, deixando a nota 7,25. Vamos lá falar agora do homem do apito. O trio de arbitragem alagoana aí, Rafael Carlos Salgueiro Lima, o árbitro, o assistente número 1, o senhor Maxwell Rocha Silva, e o assistente número 2, o Juan Luiz de Barros Silva. O trio de arbitragem, na sua opinião, teve a expulsão aí do Pedrinho no final do segundo tempo. Eu acho que não há dúvida que ele realmente mereceu. É uma jogada muito legal de se ver, um lance muito legal de se ver numa luta de MMA, mais ou menos assim, né? Foi imprudente o lateral do Vitória. Ele deu cartão amarelo também pro Gabriel Bispo, do Vitória, e deu amarelo para a equipe do Guarani. Ele deu amarelo pro Regis e pro Thales, né? Pro Thales não, ele deu pro Pablo. Pro Pablo ou pro Thales? Agora depois você confirma para mim aí o... Olha, ele deu o cartão amarelo para o Thales. Para o Thales. A minha marcação Thales. foi errada aqui, né? Para o Thales. Para o Thales, né? Exatamente, foi para o Thales. Então, 3 amarelos e 1 vermelho. A arbitragem do senhor Rafael Carlos Salgueiro Lima, Girelli. Olha, só complementando o raciocínio, é amarelo para o Regis também, né? Para o Regis, isso. Então, uma arbitragem tranquila, boa arbitragem, viu? A arbitragem, quando não se destaca muito, a gente fala durante o jogo, você não ficou mesmo até, né, citando, o árbitro errou nesse lance, o Bandeira, né? Eu só achei que não é, o lance é a interpretação, aí tem tudo isso daí na questão do volante da equipe do Vitória, que poderia ser expulso naquela jogada aqui, do contra-ataque do Guarani, né? Poderia ser expulso, mas ele interpretou que não. Mas uma boa arbitragem, nota 7, viu? Nota 7 aí pro árbitro da partida. Então, na opinião do Girelli, eu vou... esse lance que você falou do Gabriel Bispo, porque ele já tinha amarelo, levou aos 22 minutos do primeiro tempo, levou amarelinho. E ele já tinha amarelo, né? Realmente ele já tinha. Então, por essa, vamos dizer assim, sei lá se é falha, que nem você está dizendo, é questão de interpretação, né? Mas poderia ter também levantado aí o vermelhinho nessa, mais um lance imprudente do Gabriel Bispo. Eu vou dar 6,5 para a arbitragem, que dá uma média aí de 6,75. Se a média for 6, passou de ano também, né, Girelli? Passou bem uma arbitragem, um árbitro novo, né? A gente observa com um árbitro novo, né? Apitou bem, os jogadores colaboraram também, a gente tem que ressaltar isso, né, Anderson? Quando os atletas colaboram com a arbitragem, né? Isso é interessante. Algo que a gente também pensa dessa forma, Anderson, que infelizmente está muito chato no futebol, essa questão de briga de treinadores no banco de reserva, né? Ultimamente, os treinadores estão chamando muita atenção no banco de reserva. E os treinadores hoje procuraram orientar suas equipes, uma grande postura nesse sentido dos treinadores, viu? Bem salientado, viu, Girelli? Legal demais. Bom, agora eu acho que vai ser mais difícil esse voto aqui, pelo que nós falamos da partida, que gostamos da partida, gostamos da equipe do Guarani, gostamos da equipe do Vitória na partida de hoje. Eu acho que esse voto agora aqui vai ser o mais difícil de se achar, no caso, né? Mas, como a gente faz todo jogo, bom, também pode ter exceção, né? De repente abre uma exceção e não voto para isso que nós vamos falar agora, né? Girelli, ou melhor, na sua opinião,
na sua opinião, na partida de hoje, o pé mole da partida de hoje, entre jogadores do Guarani e jogadores do Vitória? Olha, Anderson, difícil a gente falar, né? Porque foi um jogo muito bem disputado, os atletas foram bem hoje, né? Eu particularmente aqui, se é que nós podemos fazer dessa forma, hoje eu não colocaria nenhum pé mole, não. Não colocaria dessa forma, não. Eu acredito que hoje não houve nessa partida. Tá aí, então, na opinião do Girelli, não tem pé mole. Pra soltar essa vinhetinha aqui do pé mole, eu vou dar o meu pé mole, sim, pra uma pessoa, mas não é porque teve uma partida ruim, não. É porque ele levou o vermelhinho na partida. Ele levou aos 40... Pensei sobre isso também, né? O Pedrinho, né? Mas um garoto, né? Um jogador novo, né? Muito promissor, 18 anos apenas, né? Teve uma boa participação na partida, fez uma partida, né, boa também. Só que, 45 minutos, uma entrada desnecessária, né? Imprudente dele ali. Só por essa entrada aí, lógico, né? Pelo cartão vermelho que tomou, eu coloco o Pedrinho como o pé mole dessa jornada esportiva da Grigo. Então, Pedrinho, pra você... foi o pé mole da partida hoje, o lateral da equipe do Vitória. Agora sim, então, o craque da Grigo, nessa jornada esportiva da Grigo, partida realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, gol do Bidu, Vitória 1, gol do Soares. Entre todos os jogadores que entraram na partida, entre Guarani e Vitória, Girelli, o seu craque da Grigo hoje. Bom, Anderson, não vou titubear, vou falar o craque sim, mas eu gostaria só de dar uma pequena pincelada, hein? Guarani, eu vou falar meu craque sim, mas gostei muito da participação do Andrigo no jogo, um destaque muito positivo pela estreia, estreou muito bem, gostei da participação do Carlão e do Bidu. Essas seriam as menções pelos lados do Guarani, né? Mas o craque, no cômputo geral, pela partida, Júlio César é o craque do jogo, viu, Anderson? Júlio César, o número 94 do Guarani, tá aí na opinião do Girelli, craque da Grigo, o Júlio César, na opinião do Girelli. Vamos lá, Guarani e Vitória, né? Guarani, eu daria aí, como nós dissemos, nós gostamos do jogo, então também não está tudo perfeito, né? Tem muita coisa a ser feita, início de campeonato. Questão de resultado não muito agradável para a equipe do Guarani, que jogou em casa. Gostei do Carlão também, gostei do Carlão, a estreia do Carlão, o zagueiro aí do Guarani. Assim como o Thales firme, também. Né, Anderson? Zagueiro firme, né? Personalidade. Né? Foi uma estreia surpreendente pelo fato, né, que a gente tem que levar em consideração, porque ele veio do Mirassol, não era nem titular no Mirassol, né? Sim, exatamente. Veio com descrédito por boa parte dos torcedores e da crônica também, mas fez uma estreia muito segura, né? Jogando um feijão com arroz. Eu gostei da partida dele, sim. A primeira impressão foi boa, realmente. A primeira impressão foi boa do Carlão. No meio de campo ali do Guarani, o Andrigo, principalmente no primeiro tempo, né? Mas ainda no segundo tempo, ele teve algumas jogadas ali que realmente ele mostra o talento dele, um jogador diferenciado nesse meio de campo do Guarani. Gostei da partida do Bruno Silva. Bruno Silva sempre seguro, dando aquela contenção para os zagueiros. Também, boa né? O Índio, no primeiro tempo, eu até gostei, principalmente do primeiro tempo. O segundo tempo praticamente não apareceu no jogo, mas o Índio, ele deu, como eu falei, uns 3, 4 roubadas de bola ali no primeiro tempo, que armou no mínimo uns 2 contra-ataques bons para a equipe do Guarani. Então, no primeiro tempo, o Índio ainda foi bacana. Bruno Sávio, gostei dele também. O Júlio César realmente foi um jogador muito bom. O Davó, um pouco sumido. Da equipe do Vitória, Ronaldo, goleirão, muito bom. Marcelo, zagueirão, seguro demais.
seguro. O nosso Falcon? O nosso O Falcon? Falcon, isso. O Falcon. É curioso, hein, Anderson? Por exemplo, É. o Marcelo, por exemplo, zagueiro, capitão da equipe do Vitória, o Marcelo Alves, né? Sim, Jogador que já teve passagem pelo Vasco, 23 anos apenas, hein? 23 anos. Olha aí. 23 anos. A equipe do Vitória é 23. muito jovem, né? Se você olhar aqui, a equipe do Vitória é muito jovem, muito interessante a equipe do Vitória. Tanto que Sim. na temporada anterior, se me desculpe atropelar o seu Não, raciocínio, tá, bocha. né? Muitos jogadores que estavam na temporada anterior, até como entrou durante a partida o Fernando Neto, né? O Cedric, que jogava no passado, ele mudou bastante a equipe do Vitória para esse Campeonato Brasileiro, colocando bastante garotos, algumas apostas aí, né? Do que o Vitória trouxe. Muito interessante. O time do Vitória, olha, é um time que a gente não sabemos, é tudo, né? Tudo muito recente, né? O campeonato não fez uma boa participação no Campeonato Baiano, mas com Sim. todo respeito, Anderson, no meu ponto de vista, campeonato estadual não é parâmetro para a Série Nacional, na minha opinião. Não pode, né? Não dá. É, Não dá. não é parâmetro, né? Tem Tanto que times as que equipes- colocam até jogadores sub-23, sub-20 para disputar, né? Porque é diferente. Não é parâmetro. Eu concordo com você, viu, Girelli? Concordo com Não é você. parâmetro não, né? Tanto que as equipes, o maior investimento das equipes é para a Série B, né? Normalmente, digamos, né, usa esse termo, fazer laboratório do Campeonato Estadual, né? Para a Série B. Então, o Vitória vem muito bem. Eu acho que o Vitória vai dar boas alegrias esse ano, que ano passado foi muito complicado para o Vitória, né? Uma temporada difícil, um início de temporada sendo difícil, mas na Série B aí eu gostei demais, né? Eu acho que. E você também gostou dos atletas aí. Continua seu raciocínio, por gentileza. Sim, Anderson. tanto Vitória quanto Guarani deixaram boa impressão no nosso modo de pensar aqui. Gostei do João Pedro, número 8, assim como o Bruno Silva deu aquela sustentação para a zaga do Guarani, o João Pedro também é um jogador que ele não apareceu muito no sentido de ataque, porque é um jogador que deu uma contenção ali, é quase um terceiro zagueiro ali da equipe do Vitória também. Soares, né? Jogou muita bola no primeiro tempo, principalmente, deu para perceber que ele cansou, assim como o Guilherme, número 11. Gostei dele também. Então, assim, vários jogadores, na minha opinião, se destacaram. Eu vou ficar nessa primeira jornada nossa na Série B, eu vou ficar com o jogador do Guarani, Nossa, eu estou em dúvida aqui entre o Bruno Silva. É difícil, né? Difícil, entre o Bruno né? Silva e o Bidu. É difícil, o Andrigo também, é que nem eu falei, tá difícil aqui. Mas eu vou. Mas isso é bom, né, Anderson? Isso é bom, porque a gente, quando olha um destaque, nós elegemos até por exclusão em algumas situações, e hoje não é o caso. Eu vou ficar com o Bruno Silva hoje, viu, Girelli? Como eu falei, a contenção que ele deu para a zaga ali, a gente destacou que o Carlão foi bem, o Thales foi bem também, né? O Carlão fez uma boa estreia, mas tem essa participação muito importante do Bruno Silva. Um jogador ali que realmente, sei lá, na minha opinião, foi um jogador que se destacou, assim como muitos que eu acabei de comentar. Então, para craque da Grigo, ficaram dois craques da Grigo aí, Júlio César do Guarani e Bruno Silva. Para vocês, os nossos aplausos para você, Júlio César e também o Bruno Silva. Girelli, a gente pode dar aquela passada de régua hoje, né? Falar a ficha técnica e dar aquela passada de régua, né? Não? Com certeza, Anderson. Só para concluir aqui, né? Então, digamos que nós estivéssemos digamos, num balcão, assim, tomando um refrigerante, sabe? Certo. Sentados, comendo. Se alguém me visse no balcão tomando refrigerante, ia eu achar estranho. Tomando refrigerante, né? Com aquela porção deliciosa, né? Sim, nossa, dá água na boca agora. Nossa, então, digamos assim, nesse bate-papo de botequim, eu faço a pergunta para você. Vamos inverter um pouco os papéis. O que você acha de Lucão do Break, que assinou hoje com o Guarani? Então, Girelli, eu acho que o Guarani tem o Davó aí, né? Que apesar de não ser um homem de referência ali,
É difícil, que nem você está falando, né? Eu acho, na minha opinião, que você pediu aí, que ele vai ser um bom jogador ali, que vai compor o elenco e que tem tudo para quando ser requisitado, fazer boas partidas. O Lucão do Break. Melhor do que o Rafael Costa anda, né? O Rafael Costa faz tempo que não mostra Isso, Anderson. o Isso que futebol, né? digamos que eu ergui a bola para você falar Sim. sobre isso, para a gente comentar. A sensação que eu tenho que o Rafael Costa é um jogador experiente, né? Passou por inúmeros Isso. clubes aí. A sensação que eu tenho, assim, a gente não está lá no dia a dia, nós não acompanhamos treinamentos, né? Ainda mais nessa questão aí, nesse período pandêmico que nós estamos vivenciando aí, né? É muito difícil algumas sensações, mas parece que está desmotivado na equipe do Guarani. Me parece que, olhando assim, está até fora de forma, né? Exato. Então, não sei se seria interessante. Eu acredito que o Lucão já veio justamente que eu acredito que não continuar no Guarani, não sei. Algo me diz nesse sentido, né? Eu acho que o Lucão vem agregar muito ao elenco do Guarani, que é um jogador, tipo assim, você já viu a comemoração dele, por isso o Lucão do Break, né? Você já viu, já, né, Anderson? Sim. As comemorações dele, inusitada. É um jogador de muita movimentação, de presença diária, mas que busca o jogo. Saiu da equipe, não renovou com o CRB, uma equipe de capital que vai estar disputando a Série B também, né? Fez a opção de vir para o Guarani. Então, quer dizer, eu gosto, é um jogador que acho muito interessante, viu? Para uma Série B, muito interessante essa contratação. E com certeza o Guarani ainda vai trazer mais jogadores também, né? Vai trazer mais jogadores para compor esse elenco, para reforçar esse elenco, que manteve a base do Paulista, né? E a primeira impressão, apesar do resultado, deixou uma impressão muito bacana. E o próximo compromisso do Guarani e do Vitória eu tenho aqui, viu, Anderson? Se você quiser. Opa, por gentileza, então, Girelli. A equipe do Guarani vai até o Paraná visitar a equipe do Operário, no dia 1º de junho, às 19 horas. Já a equipe do Vitória estreará em casa, né, diante da equipe do Náutico, dia 7 de junho, Anderson. E só para complementar o raciocínio hoje, né, no período da tarde, como nós tivemos Brasil de Pelotas, né, e o Londrina empataram 0-0 e teve expulsão por lá também, até nisso, viu, Anderson? Teve cartão vermelho lá também, então os dois jogos com expulsões, empate. Até agora, começou já, né, agora o Vila Nova está enfrentando o Botafogo e Náutico e CSA nesse momento. Ô Girelli, confirma, foi quanto o jogo do Brasil? 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. No início da Série B? 0-0 jogando em casa. O Brasil de Pelotas é uma equipe que sempre empata em casa, né, Anderson? Mas apenas de curiosidade aqui. Então. Curiosidade aqui. Você sabe quem é o camisa número 7 do Londrina, Anderson? Do Londrina? Isso. Do Londrina, número 7 do Londrina. Assim de estalo, não sei te dizer. Alisson Safira. Olha aí, Alisson Safira. Safira está por lá, né? E já, por exemplo, um jogador experiente. Posso? Claro. Não, posso dar não posso morder a língua agora. Posso dar um veneninho aí? Com certeza. Sabe por que então? Sabe por que não? Você acabou de me dizer o porquê o Londrina não fez gol aí, viu? Então foi por isso, né? Coitado, sendo maldoso aqui. E o Brasil de Pelotas tem o experientíssimo Júnior Viçosa. Júnior Viçosa. Olha, um ótimo jogador de futebol, apesar que já meio rodado, né? Mas eu gosto do Júnior Viçosa, viu? Talvez. O que você acha, Girelli? Experiente jogador, né? 31 anos, viu, Anderson? Né? 31 então, anos. já rodado. Nossa, ele tem inúmeras. Ele começou no Asa. Passagens por... O Giovani deve ter saudade, né? Ele passou pelo Grêmio, por Sport,
Atlético Goianiense, 2 passagens pelo Goiás, né, América Mineiro, Vitória. É um jogador experientíssimo, né? Estava ano passado na equipe do Vitória. Bacana. Então, como você disse, Brasil de Pelotas 0, Londrina 0, primeira partida, né, que abriu a Série B 2021. E outro empate agora, que fizemos a jornada esportiva de Guarani 1, Vitória 1 também. Ô, Girelli, você quer passar a ficha técnica? Quer que eu passo aqui? Você que sabe, Anderson. Fica à disposição. Se quiser, nós podemos passar aqui. Fica ao seu critério. Manda aí, então. Manda aí, então, por gentileza. Vamos lá falar a ficha técnica das equipes. Então, hoje o Guarani jogou, né? Vamos lá. O Guarani jogou hoje com Rafael Martins, né? Jogou Rafael Martins, número 1, Pablo, número 17, Thales, número 3, Carlão, 50, Matheus Bidu, 20. Né? Já o meio-campo com Bruno Silva, 6, Índio, 23. Pelos lados, Bruno Sávio, 11, Júlio César, 94, um pouco mais adiantado, Andrigo, 10 e Matheus Davó. Durante a partida entrou Renanzinho no lugar do Júlio César, Regis no lugar do Matheus Davó, Tony no lugar do Índio, Rafael Costa no Andrigo e Matheus Souza no lugar de Bruno Sávio. Essas foram a mexida do estreante treinador Daniel Paulista. Já a equipe do Vitória... Só um minutinho, Anderson, por favor. A equipe do Vitória jogou com Ronaldo, né? Ronaldo, número 1, Pedrinho, expulso, número 6, João Vitor, 3, Marcelo Alves, 4 e Raul Prata, número 2. Gabriel Bispo, número 5, João Pedro, 8, David, número 7, Soares, 10, Guilherme, 11 e Samuel, número 9. Durante a partida, entraram os jogadores Bruno Oliveira no lugar de Soares, Fernando Neto no lugar de João Pedro, Igor Catatão no lugar de Guilherme e Samuel Granada no lugar de Samuel Anderson Luiz. Legal. Fizeram os gols para a equipe do Vitória aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 9 minutos fez o número 10, o Soares. E para o Guarani empatou, ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, o Bidu, camisa número 20 do Guarani. Apitou essa partida, deixa eu ver aqui, o trio alagoano, o árbitro Rafael Carlos Salgueiro Lima, assistente Maxwell Rocha Silva e o Juan Luiz de Barros Silva, trio alagoano. Final Guarani 1, Vitória 1. E nós elegemos aqui o craque da Grigo, 2, Júlio César e o Bruno Silva, e o pé mole, o Pedrinho, né? Nota do Guarani, uma média de 7,25, também para o Vitória 7,25, nota do jogo uma média 8, e da arbitragem 6,75. Passaram todos de ano, arbitragem, Guarani, Vitória, todos passaram de ano, e essa foi então a primeira partida que transmitimos na jornada esportiva dos amigos nessa Série B 2021, né, Girelli? Antes de mais nada, deixa eu agradecer a todos os nossos ouvintes, né, os nossos amigos, e agradecer a você mais uma vez pela oportunidade, ao Giovanni, mais uma jornada muito bacana estar mais uma vez, sempre como nós falamos, né, em nossas resenhas, nossos diálogos, fazer o que nós gostamos, né, brincar e nos divertir, mas fazendo com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, que é o rádio. O rádio, se depender da gente, né, Anderson, e de muitos aí que nos estão acompanhando pelos rádio.net também, nunca morrerá, né? Nunca morrerá. Ah, não. É a paixão, né? É a paixão, exatamente. Girelli... Eu só posso dar uma pequena cornetada, Anderson, como disse você? É pra já. Então você coloca a corneta aí, que é o seguinte. Então, a equipe do Londrina, durante a partida, entrou um atleta que deixou muita saudade para a torcida da Ponte Preta, viu? Saiu o Salatiel. Isso. O Roberto Fonseca é o treinador da equipe do Londrina, ex-treinador do Guarani. Né? E entrou... Aos 76 minutos do segundo tempo, saiu o Salatiel, que com passagem pelo Náutico estava no Remo, e entrou Thiago Orobó, Anderson Luiz. Thiago Orobó.
Thiago Orobó tá lá no Londrina, então? Tá lá no Londrina, né? Muito interessante a gente observar algumas situações. Está lá, né? Gabriel Terra, né? Um jogador muito cotado muitas vezes aqui, né? Então, tá lá, então pelo tá que eu lá no entendi, Brasil tá lá o Pelotas. Safira, tá lá o Orobó. Sim, tá lá o Orobó. Londrina. Londrina. Tá meio complicada a situação do ataque aí, hein? O Londrina tá... Você acha que ele briga pra não cair, Anderson? Você acha ou não? Olha, vai ser difícil fazer gols. Uma cidade bonita, né? Um time de tradição, né? Exatamente. Vai tentar manutenção esse ano, né? Um campeonato muito difícil, né? Girelli, então, até domingo na nossa jornada esportiva dos amigos. E amanhã, curte aí o Caitola com a gente, tá bem? Olha, eu estou na Liga do... Já fiz minha inscrição, já estou lá, né? Já estou montando meu time já. E eu não vou... Não, você sabe que não é minha especialidade Cartola, né? Tanto que, por exemplo, a minha situação no Cartola é mais ou menos parecida com a equipe do Londrina. É tentar manutenção no campeonato, viu, Anderson? Alexandre Girelli. Tá aí então, esse é Alexandre Girelli, que fez hoje os comentários, as reportagens nessa jornada esportiva da Grigo. Agradecer demais a participação da galera que curtiu aí o canal do Grigo, galera que ouviu pela Web Rádio Grigo. Lembrando que amanhã, 11 horas da manhã, tem o Caitola dos Amigos. Não perca, muito bacana. E domingo, a partir das 10h30, mais uma partida da Série B. Primeira rodada também para Brusque e Ponte Preta. Estarei aqui junto com o Girelli, né? Mais essa jornada esportiva. Agradecendo demais também o Giovanni Savi, que deu todo esse suporte técnico pra gente, colocou no ar aí no YouTube, né? Coloca todo esse visual que você vê no YouTube aí. Muito bacana, agradeço demais ao Giovanni Savi. Então, nós vamos ficando por aqui. Até amanhã, 11 horas, no Caitola dos Amigos. Valeu? Guarani 1, Vitória 1, Campeonato Brasileiro da Série B. Foi isso daí que aconteceu hoje e a gente aqui na Jornada Esportiva passou com toda a emoção para você, amigo da Web Rádio Grigo. Valeu demais! Anderson Luiz, a voz da emoção. Rádio Grigo, Rádio dos Amigos.